Varza Talk 101. Vinhetinha aí, por favor. Varza Talk. Tem uma promovida ou terceirizou seu Terceirizou. E não estou recebendo nada. Eu tô bem cansado hoje. Varza Talk número 101. Estamos aqui iniciando mais uma centena de programas, né? Você tem que dar uma baixadinha Chegamos só no volume, lá. Baixar um pouquinho aqui. Isso, senão atrapalha. não Depois não ouve, não. Tá o certo. editor sempre tira essas coisas. Então, estamos aqui iniciando mais uma centena de programas aí, devido ao grande sucesso da primeira centena, né? Parados na Rua, Ilha de Caras e tudo mais, que a gente já não aguenta mais. Ilha de Caras. Ilha de Caras foi sensacional. A gente foi. A gente pergunta pro Felipe depois se existe ainda, né? Porque ele já deve ter ido, né? Já foi, capa de capricho, o cara foi tudo que a gente gosta e conhece. Então, hoje, nosso convidado ilustre aqui. Cara, começamos top essa nova centena. Começamos top essa centena nova. Exatamente. Centena nova aí. Então, nosso convidado ilustre aqui, Felipe Fogosi, hoje, multifamoso, né? Sensacional. Sensacional. E na bancada aqui temos Jobelzinho, que dificilmente vem. Eu dificilmente venho porque aqui é ruim pra estacionar. Então eu queria dizer que Estacionamento. o estacionamento aqui é péssimo, o serviço não tem valet, terrível. Ótima apresentação. Tá bom? Nosso novo co-host, Denis Salvo. Obrigado, Zé, muito obrigado. Hoje deu aquela Terceirizado, folga aquela bem folga tranquila. pra mim mesmo. E olho no olho aí com vocês hoje. Muito bom. Mudou até a vinhetinha dele. René Medina, direto de New Jersey. New Jersey. Fala galera, uma boa noite pra vocês aí. Boa noite. René Medina aqui de Jersey City, em terra firme, né? Não tá muito seguro ficar na água ultimamente, então estamos aqui em terra firme. Boa, o garotinho do iate. E Humbertinho. Cadê o Humbertinho? Fala, Bertinho é pessoal. um que Boa aparece noite. uma vez por ano. A cada 25 programas ele vem um. Estou de volta. Firme. Tá certo. Boa, garoto. Aquela desfocada básica. Desfocada básica. De quem não arrumou o escritório. Exato. Bom, Boa. o nosso assunto de hoje, principalmente, é o lançamento da nova HQ do Felipe Fogosi. Top demais. Apresenta. Calma, ele tá fazendo a introdução, Barbosa. Calma, garotos. Mas o assunto principal, por favor, Felipe, fala alguma coisa pra sua foto aparecer na frente aqui, porque a gente tá com a cara do Humbertinho que não favorece muito a nossa audiência. Exatamente. E aí, pessoal? Muito bem. Tudo bem? Obrigado pelo convite aí, muito bacana estar com vocês. A gente que agradece. Vamos falar. Eu nunca fui pra Ilha de Caras, eu quero já escapar. Queria saber como que era. Sempre escapei. Me convidaram. Viajei para outros lugares com a Caras. Eu fui para Pousada do Rio Quente, para Punta del Leste, fui para Bahia. Agora a ilha eu sabia que sempre era uma roubada, então consegui. Não teve nenhuma edição especial mostrando sua casa, nada assim, não, né? Não. Eu já saí algumas vezes na Caras, mas casa não também. Foi isso. Foi uma vez de passeio Réveillon com eles lá na Pousada do Rio Quente. Boa. Quando tinha umas viagenzinhas legais, assim, foi acho que Praia do Forte, lá em resort na Bahia, e pra Punta del Leste, lá num cassino. Que cassino beleza, lá do show de bola. Conrad. Show de bola. Bom, como eu disse, né, dispensa apresentações aí, todo mundo já conhece, tanto da Globo quanto da Record, né, da Fazenda, né, que participou do programa. Então, muitas referências a gente tem, né? Mas uma coisa que muita gente não conhece, quando a gente falou que ia entrevistar ele também, então muita gente se surpreendeu, que é a questão do lado de roteirista, cineasta e também da parte do HQ, né, que foi sensacional, né? Acompanhei outras entrevistas aí até para me preparar aqui, mas eu já tinha ouvido falar desse... até porque o Jobel é um consumidor ávido dessa modalidade, né? Então a gente já tinha ouvido falar. E eu tenho uma HQ autografada por ele. É lógico que ele não vai lembrar, mas na CCXP, alguns anos atrás, fui lá, adquiri, ele assinou, tá em casa lá direitinho, as HQs do Aurora, né? É trilogia, né? Uma trilogia. Trilogia do Aurora. Tem assinado. Acabou virando. Guardadinho no instante lá. Oi? Então depois você manda uma fotinha pra gente, Jobel, da parte autografada lá, a gente vai meter na edição aqui. Manda sim. Mas a boa surpresa, né, desse novo projeto, o projeto Lambo,
né? Que pelo que eu vi, né, a primeira história aí voltada pro público infantil, né? A gente tem essa história no Brasil, né? De que história em quadrinho é muito puxado aí pra parte infantil, adolescente e tal, né? A gente cresceu aí com Gibi da Mônica e tudo mais. Então, assim, quando você fala gibi, né? A galera ainda fala gibi, né? Porque é um negócio mais infantil do que falar HQ, né? Mas isso mudou bastante, né? Até com o pessoal começou a se interessar pelo mundo da Marvel também, então mais adolescente, o Jobel, que tem 73 anos, ele lê HQ, então a gente viu que o negócio mudou a faixa, né? E então a gente queria que ele explicasse mais isso daí, de como ele... Como começou, né? Como entrou nesse universo, universo, né? E, obviamente, apresentar ângulo, o projeto dele atual aí, que é sensacional também, foi bem cativante. Então, eu na verdade, leio quadrinho desde criança, né? Meu pai já lia quadrinho e eu tenho 49, né? Sou de 74. Então eu peguei toda a fase da Ebal, da Rio Gráfica Editoras, né? Então, na época tinha Mortadela e Salaminho, tinha Recruta Zero, Sim. tinha, enfim, né? Revista Med, tinha... Na média eu sou super fã. As coisas que quem é mais velho aí vai, talvez vai lembrar, né? Caramba, Med, não existe mais. Chiclete com Banana Circo, né? Todas essas daí já nacional, né? Uhum. E quando a Marvel e a DC foram para Abril, né? Eu também, né, lia o formatinho, que é o gibi. E depois, quando começou a sair no Brasil, o que a gente chama graphic novel, né? Que é esse nome bonito aí para o que eu faço hoje em dia, que, né, começou com Cavaleiro das Trevas, em 86, lá do Frank Miller. Uhum. Foram 4 fascículos, né, nas bancas. E aí começou, né, a vir, enfim, aí já você começou a entender. Eu tinha 12 anos na época. Cara, fiquei impactado, né, com a linguagem toda, né, os assuntos, e na época eu nem entendia muitas referências que ele colocava lá, né, no Cavaleiro das Trevas, por exemplo, ele já tinha coisa do David Letterman, né, não tinha nem David Letterman aqui no Brasil, ninguém sabia quem era David Letterman, enfim, que... Não tinha nenhum formato de talk show no Brasil. Hã? Não existia nenhum formato de talk show no Brasil daquele modelo. Exato. Né? Então, eu acho que não sei se o Jô Soares já estava fazendo, foi fazer depois. Foi depois ainda. Mas assim, então eu sempre, cara, a minha infância era isso, era quadrinho, era, né, Falcon, jogar bola, ver Chips, ver Galáctica, ver, enfim, os seriados da época, né? Ver desenho. E cinema, eu sempre também né, sempre fui cinéfilo, então o meu passatempo, assim, passeio preferido quando, né, meu pai, claro, eu ia no zoológico, ia no circo e tal, mas cinema era a coisa mais frequente, assim, né, e daí peguei também o lançamento do videocassete, que foi uma... Olha como a gente é velho, pessoal. Nossa senhora, bicho. Não tinha nem videocassete, pra vocês terem uma ideia, né? Não tinha nem TV a cabo, era tudo TV no seletor ali, não tinha nem controle remoto, né? Não tinha nem controle. Enfim, nem controle. Né? Aí quando começaram... O controle remoto era a gente mesmo, né? Exato. Bombril na Levanta a bunda do sofá. Vai lá, moleque, aperta o 4 pro pai. E aí quando começou a febre das locadoras, né, que no começo era aquelas fichinhas assim de plástico, né, não tinha nem as distribuidoras oficiais no Brasil, era tudo pirata mesmo. Cara, eu virei rato de locadora, né, aí meu primeiro trabalho, eu tinha 14 anos, foi numa locadora de vídeo, que eu não saía de lá, até que a moça que era gerente falou, pô, você não quer trabalhar? Porque assim você ganha, você fica aqui o dia inteiro, pelo menos você ganha alguma coisa. Puta, que louco. Então era guia lá, né? Na sessão ali tal, tem o filme tal, assista que é muito bom, e por aí vai. Exato, Enfim, e eu digo que foi minha primeira faculdade de cinema, né? Porque depois eu fui fazer faculdade na FAAP de cinema, mas com essa idade eu comecei a ver, claro, né? Já cresci nos anos 80, acompanhando toda, né, aquelas franquias que a gente conhece, né, De Volta para o Futuro, enfim, Guerra nas Estrelas, Duro de Matar, Máquina Mortífera, né, enfim, todos aqueles filmes, né, dos anos 80 que acho que nunca houve uma década que agora, né, estão ainda tentando sempre
fazer remake, né, da Predador, toda hora tem um remake aí, Aliens, né, daqueles Ghostbusters, enfim, os Caças Fantásticos. Mas aí, paralelo a isso, né, eu tinha um grupo de amigos que a gente tinha a brincadeira de pegar VHS, que, né, um amigo nosso tinha VHS, mais bem rico ele. E a gente refazia cenas de filmes que a gente gostava, e às vezes a gente estendia, né, fazia já um universo, né, estendido assim de filmes que a gente gostava, criava cenas novas e tal. Então chegou um momento que eu tive essa coisa, falei, já não quero mais só assistir, eu quero participar de algum jeito, né? Queria participar de alguma forma. E aí fui fazer curso de teatro aqui em São Paulo, com 15 anos e tal, enfim. Aí comecei a pegar comercial, e isso acabou levando com 17 anos eu fiz um teste aqui em São Paulo para uma minissérie chamada Sex Appeal, da Rede Globo, e passei, enfim, e aí o resto é história, né? Ô Felipe, deixa eu te perguntar. Vai me interrompendo aí, que senão eu desata falar aí. Esse material aí que você falou que fez com os amigos aí, existe isso ainda ou não? Ah, deve existir, mas eu infelizmente não tenho mais. Eu não tenho. Porra, ia ser muito louco, né? Uma coleção de filmes em VHS, cara, eu acho que eu tinha mais de 50 filmes, não tem mais nada. Sim. Tinha fita, eu ficava gravando o clipe na TV, no pause rec ali. É muita coisa que eu não tenho, né? Essas coisas que isso é um tipo de coisa que a gente é bem fã aqui, né? Então, assim, a gente também já teve as nossas aventuras aí de gravação. Dois videocassetes simultâneos jogando na TV e no computador. Gravando a tela de computador. Gravando a tela do computador. Aí a gente é muito fã aqui também do Hermes e Renato, né? Que também começaram assim, né? Gravando em casa. Então, assim, muita gente, né? Que alcançou aí uma projeção. Se você começa a estudar esse pessoal, né, assim como o seu caso aí, começa assim, né, cara? Experimenta em casa. A brincadeira de casa já é essa fagulha, né? E eu queria perguntar isso aí, além desse material né, que vocês gravavam e tal, eu ia pegar outro gancho, que assim, a pergunta no início parece errada, né? Como é que você entrou nesse negócio do quadrinho? Porque vendo a sua história parece que é o contrário, né? Assim, é uma coisa que você já tinha na cabeça, você já pensava em roteiros e tal, uma coisa que você gostava, e parece que entrar pra atuação é que na verdade isso é uma coisa que você teve que entrar, né? A coisa do cinema, do roteiro, do desenho já vinha antes, né? Não, mas é tudo junto, eu não consigo separar, né? Porque assim, claro que quando você fica conhecido das pessoas através de um meio, né, de uma profissão, o pessoal, né, naturalmente a gente bota a pessoa na caixinha, o cara é ator, né? Mas para mim era tudo junto, né? Para mim era eu adolescente escrevia sem saber técnica nenhuma, né, de roteiro, escrevia à mão livre, assim. Depois comecei em máquina escrever, mas sem saber como escrever, né? Não tinha manual nem de roteiro no Brasil, só tinha 2 livros de roteiro no Brasil, que um era do Doc Comparato e outro do Sid Field. Não tinha material aqui no Brasil, entendeu? Você não tinha nem software, né? Para Final Draft, nada dessas coisas. Então era muito na raça, no sentido de, né? Eu guardo ainda, tenho vários aí blocos de anotação de tudo na mão livre, assim, de ideia, história. O que eu tenho ainda, por exemplo, caderno de desenho, porque eu desenhava, né, eu modéstia à parte, desenhava bem, mas desenhava bem enquanto eu estava na vida escolar, que eu ficava basicamente todo dia na escola lá, né, na aula eu ficava desenhando. E desenho é igual música, não é igual bicicleta, que você, né, aprendeu, você nunca esquece, é igual música. Igual, né, o músico mesmo, o cara todo dia tá treinando, tá tocando, porque senão perde um pouco a coordenação, né? Perde um pouco a mão. Então, eu quando na verdade, quando eu saí, né, terminei o colegial e estava no cursinho, que meio que eu parei de desenhar, porque eu comecei, né, com o trabalho na TV e meio que migrei um pouco para a questão da escrita, assim, né? Eu comecei mais a escrever com mais frequência. Mas era isso, era sempre a vontade de contar as minhas histórias. Então, como ator, eu ajudava a contar a história, né? Eu sempre gostava dessa coisa, que é meio brincadeira, né? Porque o verbo em inglês para atuação é to play, que é o mesmo verbo para brincar, que é para tocar, né? Em francês é jouer, que também é o mesmo verbo para brincar. Então, assim, é brincadeira de gente grande, basicamente, né? Você tá faz de conta ali, de personagem
né? Claro que daí tudo bem, né? Você tem Shakespeare, você tem a coisa, né? Fica obviamente mais séria, as temáticas ficam mais sérias, mais profundas e tal, mas basicamente é criar um faz de conta, né? Então, isso eu sempre gostei, né? Eu sempre, mesmo quando eu tinha lá, né, o Falcon, depois Comandos em Ação e tal, eu sempre ficava contando, basicamente você estava contando história ali, né? Criando história, eu lembro que, né, eu criava, cara, histórias elaboradas ali com os bonequinhos e tal, né, do irmão que traiu o irmão, uma saga, assim. E aí, cara, é isso, eu sempre, né, hoje eu entendo que é isso, que eu sempre gostei de ter um fenômeno humano, né? A gente, desde que o homem é homem, desde o Paleolítico, né, que você tem as pinturas rupestres lá, né, em Lascaux e tal, aquilo é o homem contando história, né? É um proto-cinema aquilo, um proto-quadrinho, né? É uma história contada através de imagem. Então, né, tribo... Você monta a história e desenha, ou só então, monta a história? Então, o que acontece? Eu, né, deixa eu aproveitar já, né, apresentar para o pessoal aí as 6 que eu já lancei, né? Então, a primeira eu lancei em 2015, que foi a Aurora, e depois em 2017 eu lancei o Comunhão, aí em 2018 eu lancei esse aqui, Um Outro Dia, 2019 lancei o Caos, que é a Aurora 2, né? É a continuação da Aurora, né? Aí em 2020, durante a pandemia, eu lancei o Knock Me Out, que é uma homenagem ao rock, ao Karate Kid, aos filmes, né? Isso foi bem interessante também, que eu tava lendo sobre. É um romance que se passa no mundo das artes marciais, tem trilha sonora, bem legal. E daí, em 2021, eu lancei o Ômega, que fecha a trilogia do Aurora, né? Então, 7 anos depois de ter começado o Aurora, eu fechei a trilogia. E hoje posso falar que eu tenho uma trilogia minha, né? Depois, né? Exatamente. E agora é isso, o Lambo é o 7º quadrinho e é o primeiro infantil no sentido que as crianças podem ler, porque, né, todo esse material, para o pessoal entender, é tudo roteiro de cinema que eu escrevi, né, e ao longo dos anos, primeiro assim, comecei a escrever quando eu voltei de uma temporada de estudo nos Estados Unidos, né, depois que da FAAP aqui, eu fui morar 2 anos lá em Los Angeles, estudei no UCLA, me especializando em roteiro, e quando eu voltei para o Brasil, no finalzinho de 2003, eu comecei, né, a escrever, pensando em vender para o mercado americano, né, os roteiros. Então, a maioria, o modelo deles, apesar que Um Outro Dia se passa em São Paulo, né, mas é bem pensando para o mercado, na verdade mundial, né, mas assim, pensando em vender para o mercado americano. E aí eu vi que você estando aqui é difícil, porque você tem que ter agente literário, uma série de coisas. Depois que você, de repente, se tivesse feito sucesso lá, aí você pode morar em qualquer lugar do mundo. Agora, para começar, entrar no mercado americano, você tem que estar lá, entendeu? E eu tinha minha carreira aqui, eu já tinha morado 2 anos lá, se eu ficasse mais tempo, ia ser mais difícil de retomar minha carreira no Brasil, né? Então chegou um momento que eu, né, decidi voltar, mas enfim... Fiquei escrevendo esses anos, né, e tentando botar em concurso lá nos Estados Unidos e tal. Até que chegou em 2009, foi quando eu tive a ideia de, pela primeira vez, adaptar o roteiro para quadrinho. Porque eu falei, cara, aqui no Brasil, né, já estava ainda, tudo bem que já estava tendo, né, a tal da retomada do cinema nacional, né, já tinha tido Central do Brasil, né, o Cidade de Deus, Tropa de Elite e tal, mas... o mercado ainda era bem pequeno, né? Então era difícil, ainda mais no modelo das histórias que eu escrevia, que aqui a gente não tem muita tradição, né, de cinema de ação, com efeito especial, essas coisas. Então eu falei, poxa, né, tanta adaptação de quadrinho para cinema, por que eu não tento fazer o contrário? Só que na época ainda não tinha, por exemplo, financiamento coletivo, né? Não existia a ferramenta ainda, isso em 2009, né? E eu também não sabia muito o caminho das pedras. Eu ia em eventos de quadrinhos já na Devir, por exemplo, mas não tinha CCXP, ainda não tinha esse mercado que hoje em dia, né, que acabou crescendo e acontecendo. Então, a primeira vez que eu realmente consegui fazer isso foi em 2014, né, que eu comecei a produzir
o Aurora, né, que foi com o pessoal do Instituto dos Quadrinhos, que eu faleci do Kleber Júnior, que era, né, um quadrinista e tal, que representava vários desenhistas brasileiros para o mercado americano, enfim, e aí eu consegui lançar o primeiro Aurora, que foi super bem recebido, né, e desde daí começou, né, eu indo, né, no circuito desde os eventos pequenos até eventos grandes como a CCXP, né? Todos os anos desde 2014 eu fui na CCXP. Esse ano vai ser o primeiro que eu não vou. Mas e aí as pessoas foram, né, começando a ter um feedback positivo, né? Cada ano todo mundo que comprou um voltava para comprar um outro e me perguntava, e eu tinha as histórias já, né? E eu comecei a falar, bom, agora eu quero continuar produzindo, né? E só para a gente linkar com a questão do Lambo, né? As histórias, por exemplo, né, aqui no Comunhão, que é um suspense com terror psicológico, tem decapitação, o bicho pega, né? Então, né, um outro dia eu abordo questão de dependência química, de abuso sexual, né? Inclusive eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com esse aqui. Então, assim, são histórias adultas, não é para criança, né? Assim, chega uma idade que eu sempre falo para os pais, eu falo assim, olha, leia você primeiro, e aí que você conhece a maturidade do seu filho, exato, né? Você sabe se seu filho está apto ou não para ler. Né? Inclusive isso é importante até para as coisas que são liberadas para criança, né? Porque você não sabe o que realmente quiseram dizer, né? Então você tem que dar uma lida até o que é próprio para ver se realmente é próprio pro que você está imaginando. Sim. Hoje em dia tem porque também, assim, tem muita gente que me conhece da TV, né? Que de repente vai lá na CCXP, por exemplo, e nunca leu o quadrinho. E daí fala, eu vou comprar o primeiro quadrinho, né, dele, porque, sei lá, via na TV e tal. Mas acha que quadrinho necessariamente é infantil, exatamente, né? Porque aqui no Brasil a gente, muita gente que não sabe que é uma mídia como qualquer outra, né? E que fora do país é normal, na França, na Europa toda, nos Estados Unidos, Japão, né? É mais uma mídia. Tem quadrinho erótico, inclusive, né? Manara, Guido Crepá, enfim. É mesmo? Nunca ouvi falar, isso aí é novidade. Um amigo um amigo meu já viu isso. Um amigo meu disse que existia, mas eu nunca fui atrás. E aí, enfim, então eu sempre, né, mas as pessoas sempre me pediram, pô, quando é que você vai lançar um infantil, um que eu possa ler com os meus filhos, né? E só que eu sei, como que isso aqui eu faço muito pro meu prazer também, de dividir com as pessoas as histórias. Não é porque o pessoal estava me pedindo que eu ia fazer simplesmente assim, demanda de mercado. Eu falei, cara, eu tenho que ter uma história para contar, né? Não vou fazer só porque, né? Não, então eu ficava assim, quando surgir a história que eu queira contar, aí eu vou fazer, né? E na verdade, né, eu também sempre quis fazer um modelo que fosse tipo os filmes da Pixar de animação, que a criança entende, né, na sua, vamos dizer, no seu nível de entendimento, mas que os pais também se divirtam. Sim. E que vai falar, né, com os pais num outro nível. Que tem uma mensagem para os dois públicos ali, né? A criança entende até uma certa camada ali, e os pais acabam aprendendo por outra, né? Realmente. Exatamente. Né, para que os dois se divirtam, né? E você curta, né? Eu não sei vocês, mas também tem muito desenho da Pixar que eu acho bacana demais. Sim, a gente acompanha agora, até por causa da molecada aqui, né? E realmente, tem muita coisa que traz uma mensagem de família, né, de vida, assim, tal, que a criança acaba não pegando e acaba entendendo isso mais pra frente. Eu faço até paralelo, assim, com uma coisa que é meio besta, que é o Chaves, por exemplo, é uma coisa que eu gosto bastante, que você, quando você é pequeno, você entende uma coisa, né, quando você é mais velho, você começa a entender outras camadas que, né, você fica até meio assim, né, tipo, pô, como é que uma criança entender isso? E realmente a gente não entendia, né, a gente passava por cima. Exato. Né? Porque a criança, claro, na inocência, ela não vai entender uma série de coisas, que inclusive é bom, porque ela não tem nem maturidade para lidar com aquilo, né? Mas aí o que aconteceu? Em 2019, minha mãe faleceu, né? Eu sempre tive cachorro, né? Sempre. Assim, cresci, em casa sempre teve cachorro, e eu acho... eu não, né? Uma coisa que quase que... Claro, né? Tem gente que prefere gato, aquela coisa, tem gente que não gosta, tem medo de cachorro, mas é quase unanimidade, assim, essa relação que a gente tem aí
milenar, né? 3 mil anos, né? Exato, simbiótica com os cachorros, né? E aí, o cachorrinho que ela tinha, que era dela, né, ficou para mim, e acabou virando o meu cachorro, né, porque o cachorro que escolhe o dono, né, e ela era a dona dele. Inclusive que nessa, né, eu morava no Rio e tal, então não era meu cachorro. Quando eu vinha para São Paulo e tal, eu obviamente brincava com ele, me divertia, mas ela era a dona dele, né, e o cachorro acabou me ajudando, claro, eu sempre tive, né, e ele me ajudou muito nesse momento, né, de luto mesmo, de perda da minha mãe. Depois juntou com a pandemia, né, aquela coisa, todo mundo meio que em casa. Então, assim, aí me surgiu a ideia, falei, cara, eu vou contar uma história que tem essa inspiração nesse ponto de partida. Claro que a história, né, ela nasce dessa questão de como os cachorros, eles têm esse papel fundamental na nossa vida, né, inclusive... a gente, né, recomenda para quem, por exemplo, tanto idoso, para quem tem depressão, né, o cachorro tem mil e uma utilidades aí. É verdade. E aí na história tem essa coisa também basicamente dele ajuda meio que o dono a formar uma família. Então todos esses conceitos, né, de família, daí tem os filhos do dono, tem a segunda geração. E essa questão de como também é importante para a criança, para aprender a cuidar, né, de um ser vivo, né, ter cuidado, responsabilidade. Então, é uma história, modéstia à parte, cara, muito legal. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava fechando a equipe, né, de artistas, né, dos desenhistas, eu né, fiz alguns testes com alguns desenhistas para achar, né, aquele que tinha, vamos dizer, o traço que encaixava melhor com a linguagem, né. E um falou, cara, a gente só leu aqui as páginas que você mandou, eu e minha filha choramos aqui já lendo. Caramba. E é um barato isso, porque o pessoal às vezes acha que quadrinho não emociona como né, uma mídia audiovisual, como seriado, como cinema, né, ou teatro, enfim. Mas eu já nos outros quadrinhos mesmo já tive muita resposta assim, né, de gente que me escreve depois em rede social, né? Ou até mesmo encontra num outro ano, no mesmo evento, e fala, cara, e marmanjo, né? Homem e mulher, e fala, pô, eu me emocionei, eu chorei e tal, porque esse é o poder da história, né? Se a história ela é bem contada, se ela, né, provoca empatia, né, ela emociona independente da mídia, né? Então, eu vou pedir pro nosso diretor contra a regra, Barbosa, editor que faz tudo aqui, já colocar o teaser do Lambo para aí em cima a gente falar um pouco mais sobre ele. Bota aí, Barbosinha. Quem tem um amiguinho desse sabe a diferença que eles fazem nas nossas vidas. E esse é o tema da minha próxima história em quadrinhos, chamada Lambo. A história de um cachorrinho que ajuda o seu dono a formar uma família. História encantadora para crianças e para papais também. Então não perca tempo, entre no catarse.me/LamboHQ e garanta o seu. Além disso, vão ter combos incríveis com os meus outros 6 quadrinhos. Vai ter pôster, adesivo e o mais legal é você e o seu pet vão poder virar personagens da história. É isso aí, mas são vagas limitadas. Então corra, não perca tempo, entre no www.catarse.me/LamboHQ e se apaixone com essa história. Sensacional. Sensacional. Muito bem. Muito legal. Tem o linkzinho aí, mas a gente vai deixar o link clicável aqui embaixo, né, para você que é preguiçoso. Gostei muito dessa ideia de virar um personagem, né? Eu acho que o Felipe já pode começar a pensar num roteiro aí de 5 caras gordos que entrevistam pessoas. Vai ser bem bacana. Nós estamos dentro. Gordo, não. Ajudamos no. Você é questão de tempo, E falta pouco pro Renezinho virar pro lado gordo da força. Tá indo já. Tá indo. E. Dá uma coca então aí pra mim, vai. Dá uma coquinha. Por favor. Bom, dois pontos que eu queria levantar aí. Uma que é explicar pro pessoal aí como funciona essa questão do financiamento mesmo, né? Sim. A gente já viu de outros. Geralmente cai pra gente problemas, né? Pessoas que estão com problema de saúde, alguma coisa, você sempre dá uma vaquinha, alguma coisa assim, né? E isso acaba tendo um apelo muito maior do que pras artes, né? Que
tem outra medida, né, que o pessoal dá assim, mas eu imagino que não deveria haver, né? Tem muito artista com histórias ótimas aí para contar, né? A gente já entrevistou aqui o Hélio Martins, já entrevistou o Roger Hall também, né? Que tem os seus. Fez a ponte aí com o Felipe. Exatamente. Então, assim, você percebe que tem muita gente boa, né? Querendo levantar, contar histórias sensacionais, né? E, logicamente, tem impeditivo, né? Todo aí de uma mídia grande como o cinema e tal, e às vezes acaba ou vendendo roteiro ou fazendo de outra maneira que a gente acha sensacional. Então, as minhas duas questões agora para você explanar seria essa, que é como funciona o financiamento coletivo, como foi o retorno disso nas outras obras, né? O saldo disso aí de exposição e tudo mais. E lógico, você está indo para a 7ª aí, a gente imagina que está dando certo, né? Então, errado não está, né? E a outra é isso, assim, como esse caso do Lambo é uma coisa que você puxou mais autobiográfica, assim, a minha curiosidade é essa, se todas as obras fazem parte de um universo Felipe Folgosi, assim, tudo se passa tudo passa no mesmo universo, assim, são coisas que né, em algum momento as coisas podem se cruzar ou tá tudo realmente nada a ver uma coisa com a outra e são roteiros independentes. Boa pergunta. Ou a gente vira tipo Ele já entendeu. Como é que é o do Tarantino, né? Que no último filme o cara é avô do primeiro e aí fica aquela zona toda. Vamos começar então, né, explicando para o pessoal o que é o tal do crowdfunding, né, que é o financiamento coletivo. A primeira coisa, né, que as pessoas precisam entender, não é doação. Claro, se a pessoa quiser, né, colaborar e doar o dinheiro e não esperar nada em troca, pode acontecer. É uma venda antecipada, né? É uma venda antecipada, né? E claro, é a base de confiança, mas como, né, hoje muito da internet é tudo segundo, vamos dizer, rating, né? Que é isso, se você é uma empresa que não te oferece um bom produto, você vai lá e você não só não compra, você dá uma nota baixa. Então, né, desde o primeiro que eu lancei, que foi o Aurora, eu fiz com financiamento coletivo, e isso que é o bacana, né? Que são pessoas que participaram uma vez e gostaram do produto, e, né, do trabalho, do que eu realizei, né? Desde acabamento, história e tudo. Porque eu basicamente eu sou bem chato no sentido de, cara, eu procuro produzir aquilo que eu gostaria de consumir, né? E eu procuro fazer um quadrinho que não deixa a dever, por exemplo, nada da Panini, né? Nenhum gringo, sabe? Desde acabamento, que você chega e você pega e vai ficar no mesmo padrão de qualidade, né? Então, você vê em verniz e tal. Agora, quais são as vantagens de você participar do financiamento, ao invés de simplesmente esperar e comprar depois que já está lançado, né? Por exemplo, todos os colaboradores, o nome deles está aqui no livro, então você passa que legal. a realmente participar de uma forma da obra, né? O que mais? Você vai receber primeiro, antes de todo mundo, né? Eu sempre envio para todo mundo antes de fazer qualquer evento, né, de venda. Tem uma série de coisas que porque assim, qual que é a função disso? É você basicamente levantar o custo de produção, né? Então, você faz essa pré-venda para conseguir levantar o custo de gráfica, para pagar os artistas, diagramação, tudo isso que tem um custo alto, então você já consegue levantar esse valor, né, e realizar o projeto. E para exatamente incentivar as pessoas a participarem nessa fase, então, por exemplo, tem camiseta, né, que é uma coisa que o pessoal gosta muito, que só vale durante a campanha, é só para quem, né, você deixa exclusivo, exatamente para incentivar o pessoal. E depois tem gente que me pede, né, sempre tem depois, eu queria a camiseta fala, não pode. Desculpa, né, inclusive porque eu também, né, produzo elas, vamos dizer, contadas, né, assim, pôster, adesivo. E a coisa mais legal de todas, tem festa também, né? Eu faço eu já fiz em algumas restaurantes diferentes, né? Lanchonetes diferentes, mas já tem, vai ser a terceira, que vai ser na Le Burger, que é uma hamburgueria temática aqui em São Paulo, muito legal, de cultura pop, né? Eles têm ali um monte de enfim, né? Toy art, estátuas, enfim, é muito legal o ambiente em si. E então a gente tem uma noite ali para todo mundo,
né, se conhecer, tirar foto, que é muito bacana esse contato com os leitores, e também o mais legal de tudo é isso, é virar o personagem na história. Porque depois que ela está pronta, né, ela já está pronta, ela está na gráfica, já está impressa. Então, agora, durante esse momento, que ainda está em produção, dá para incluir. Então, qual que é o formato, a mecânica da coisa? A pessoa escolhe, né, vamos dizer, se é um personagem masculino e feminino. E agora, o que eu estou fazendo no Lambo também, além desses personagens, tem a possibilidade de você incluir o seu pet, né, na história. Sensacional. Né, são poucas, vamos dizer, vagas, porque eu tenho que ver na história onde que encaixa, onde que eu, né, consigo inserir. Então, vão ser só 5, vamos dizer, né, vagas para quem quiser ter o seu pet também na história. Então, a pessoa e o pet junto. E uma coisa que é muito legal ao longo dos anos é que é isso. Você vê marido dando para a mulher, para fazer uma surpresa, entendeu? O pai dando para a filha. Obviamente, gente que ela mesma quer estar na história, mas assim, então... É uma forma muito diferente, você dar um presente que é único, né? Porque a pessoa, primeiro que vai estar ali para sempre, e ela, de repente, você não conta nada, faz uma surpresa, dá, e a pessoa está ali, ela se vê, né, lá, entendeu? Então é muito legal. E isso você, novamente, só consegue fazer durante a campanha, né? Claro que tem tudo assim, tem a gente prazo de entrega, tudo direitinho, né? Que vai ser em dezembro desse ano. Eu sou também muito preocupado nisso, em manter prazo. Exatamente porque é isso, né? Eu preciso fazer com que manter essa confiança das pessoas, né? De que o produto vai ser entregue, o prazo vai ser entregue, né? Mas enfim, eu já tenho aí alguns anos aí de sucesso e que as pessoas já, né? Eu criei um público, graças a Deus. E a segunda pergunta, né? A respeito do universo, do universo Felipe pessoal. Claro, né? Tudo, na verdade, passa pela gente, né? O Aurora é uma história que se passa em Massachusetts, nos Estados Unidos, né, numa colônia de pescadores ali. Claro, tem teoria da conspiração, tem sociedade secreta, tem acelerador de partícula, mas começou com uma ideia, né, na verdade, uma ideia. Eu estava na época uma ex-namorada na praia, e ela viu que eu tenho muito sinal no corpo, né? Muita pinta, né? Marca de nascença. E ela brincou, falou, se eu pegasse uma canetinha, eu conseguia fazer aquela brincadeira de ligar os pontos, né? E aí, cara, me deu a ideia, falei assim, cara, imagina se um sujeito vai fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, sei lá, um exame desse, e o resultado sai que ele tem o padrão de uma constelação impregnada no corpo dele. Essa foi a ideia original. E aí eu comecei, mas e aí, como? O cara nasceu assim? Aconteceu alguma coisa que, entendeu? E aí eu entrei nesse processo de criar toda uma história, personagens, enfim, pesquisar bastante coisa. Então, de certa forma, pelo menos as histórias que eu crio, elas são muito pessoais, assim, né? As histórias completamente, assim, diferentes, mas tem elementos que, né? Então, por exemplo, o Comunhão, que é uma história de um time de corrida de aventura que vem participar de uma prova no Brasil, eles se perdem na Mata Atlântica e acabam, enfim, encontrando uma tribo dominada por um psicopata, e aí o bicho pega, não vou dar mais spoiler, mas né? Eu fui escoteiro, eu sempre gostei de acampar, de mato, então, querendo ou não, né, você tem algumas coisas, né, o Knock Me Out, assim, tem, né, várias coisas, por exemplo, eu morei 2 anos em LA, né, então eu também queria contar um pouco dessa experiência de ser estrangeiro, né, no país. O meu personagem é um lutador de jiu-jitsu brasileiro que mora lá, esse sentimento de estar meio no limbo, você não tá nem no teu país, você também não tá, né, inserido meio no outro, né, na tua cultura. Tem, né, referências eu fiz judô, minha vida inteira fiz judô, fiz outras artes marciais, fiz karatê, fiz kung fu, fiz jiu-jitsu também, esse universo que eu gosto. E tem essa memória emotiva que eu faço uma homenagem literal aqui, por exemplo, ao rock na história, né? Vou até mostrar aqui para vocês, que é um dos filmes que para mim são seminais na minha... Pô, que legal, né? Muito da trilha sonora que eu criei essa mecânica, porque quando eu escrevi como roteiro de cinema, né,
as músicas já vinham na minha cabeça. Então eu falei, poxa, como eu queria conseguir com que o leitor tivesse essa sensação das músicas também. Então, ao longo da história tem íconezinhos nas cenas. Isso eu achei bem legal, cara. Isso eu achei no bem final, bacana. tem um playlist que você tem um QR Code, você acessa no Spotify, então você pode ler de repente, lê a página uma vez. com a trilha sonora, né? Uma vez você pode ler batido, né? E depois você lê outra vez ouvindo as músicas, parando para trazer essa ambientação que a música traz, né? Que é, vamos dizer, mais uma camada de significado, né? Ali, enfim. Então, sim, né? Tem, querendo ou não, né? Não dá para, vamos dizer, correlacionar as histórias em si, que são universos. Quer dizer, até daria, mas tem que fazer um esforço, né? Mas é porque são gêneros bem diferentes, assim, né? Então, ficção científica, suspense com terror. Um outro dia é um drama sobrenatural, porque aqui o cara, no começo da história, ele morre, não é spoiler, ele encontra a morte, e a morte leva ele a revisitar os momentos decisivos da vida dele. E então, assim, tudo tem, claro, tem de mim, tem muito de mim, mas assim, as histórias, elas habitam em universos diferentes, diferente um pouco do Tarantino, que ele é muito autorreferente, né? E o mesmo gêneros que ele, muitos são próximos, assim, né? Né, das histórias dele. Assim, eu sou fã também do Tarantino. Mas agora enfim, ele falou que vai fazer o último aí, vai assim, se aposentar, mas... Né? Já tá pensando em fazer algo assim agora. Dá um jeito pro Lambo parar no governo americano e ser investigado, porque aí já junta tudo uma coisa com a outra. Fala aí, Renezinho, manda sua pergunta. Recentemente eu tenho assistido no Netflix algumas ficções científicas brasileiras, né? Eu não lembro o nome da produtora, mas tá lá. Teve uma chamada 2%, né? É isso, 2%? Esse já é até antigo, mas, por exemplo, como que é o nome que eu falei aquele dia, Jobel? É um que se passa em São Paulo, quando tem as câmeras controlando. Você comentou, mas eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome agora, mas a gente fez um programa falando sobre até falamos dele. Muito legal, tá no Netflix, né? E você vê chance de repente, um desses roteiros aí vira. Porque eu vejo, não entendo nada, mas assim, eu tenho a impressão de que parece que tá mais perto, não é uma coisa que só se faz lá em Los Angeles. Hoje em dia parece que tá mais perto, né? Você vê. Assim, tem uma série de facilitadores de alguns anos para cá, no sentido de baratear a produção, né? Hoje em dia você tem celular que filma 4K, né? Você tem, por exemplo, né, Mandalorian, né? Eles usaram painel de LED basicamente para fazer cenário, né? Então, você tem muito recurso de software também que barateou demais o custo de efeito, renderização. Então, assim, ainda cinema sempre vai ser caro, né? Porque cinema é caro, entendeu? É difícil você fazer um filme no nível que a gente está acostumado a assistir. Não estou falando de curta que eu já fiz, ou curta amador. Não, a gente está com o olhar treinado para ver uma certa qualidade, seja na Netflix, seja no streaming qualquer, seja no cinema. Então a gente já está meio que, mesmo a pessoa fala, eu não entendo nada, eu sou leigo. Não, você já tem uma estética que você está acostumado. Você vai, querendo ou não, comparar a Marvel, o mínimo que você... ao Endgame, entendeu? Sim. Então, assim, é caro. Mas, respondendo a tua pergunta, né? Eu, agora, né, ano passado, na verdade, eu consegui fazer com que um primeiro roteiro meu, que na verdade não virou quadrinho, fosse filmado, né? Chamado Rodeio Rock, que tá, né, para sair em outubro agora. Estou super feliz. É uma comédia romântica musical, muito legal. Eu vi que o pessoal gosta de metal, então é a história de um metaleiro que trabalha ali numa loja de instrumento na Teodoro Sampaio, que o calvário da vida dele é que ele é sócio do maior cantor sertanejo do Brasil. Ele odeia. Né? Obviamente ele odeia, o cara é metal raiz, né? E aí o que acontece é que o sertanejo vai fazer uma lipo, porque ele vai começar uma turnê e ele entra em coma. E aí os caras acham ele e convidam ele para se passar pelo... Convidam não, porque na história é mais complicado. Ele meio que tem que aceitar, porque, enfim, não vou contar muito da história para não dar spoiler, mas ele tem que aceitar, ele é forçado a aceitar se passar pelo cara. E aí tem toda essa brincadeira, né, de
assim, querendo ou não, tem algumas semelhanças, né? Já os mullet, né? Quem cresceu nos anos 80 lembra que você tinha os hair metal lá, era muito parecido com o corte de cabelo de sertanejo, todo mundo cantando no falsete. Então, é uma brincadeira muito legal, assim, o filme, obviamente, é uma comédia romântica, ele se apaixona pela menina que namorava o cara, e ele não pode falar que ele não é o cara, só que o cara era um baita de um galinha, sacaneou a menina, então ela odeia o cara, e enfim, é uma história muito legal, eu tô super feliz. O elenco, né, tem o Lucas Luco, tem a Carla Dias, tem um super elenco legal, eu participo também, eu faço o vilão da história. Então, assim, eu espero, né, se Deus quiser, que o filme indo bem, né, e fazendo sucesso, que os outros, né, que eu tenha demanda para as outras histórias, né, então, na verdade, antes disso, em 2019, né, uma produtora já tinha entrado em contato comigo para adaptar esse aqui, que né, o Outro Dia. Acabou que a gente não chegamos num acordo lá, enfim, financeiro e tal, mas eu tenho, cara, tudo isso aqui é filme. Aí, né? É filme em forma de papel, né? E uma hora eu espero que o ciclo se feche, né? Porque nasceram como roteiro de cinema, né? Eu, cara, sou muito realizado, porque eu nunca imaginei que ia ter meus quadrinhos na minha estante, né? Para mim, quando eu era criança, nunca ia imaginar que isso, né? Eu teria quadrinhos, né? E a vida é muito louca, porque, por exemplo, o meu primeiro trabalho na TV, o Sex Appeal, o meu personagem, ele fazia quadrinho, ele desenhava. Então, a vida imita a arte imita a vida, aquela coisa toda. Mas eu gostaria muito, né? Porque, querendo ou não, o quadrinho, né? Já vendi muito, continuo vendendo para o Brasil inteiro. Mas, querendo ou não, a gente sabe que tem um alcance menor do que um audiovisual, né? Ô Felipe, e animação não passa? Passa, claro que passa. Cara, porque assim, eu acredito que fazer uma animação não é tão caro quanto um filme. É caro também. É caro a animação também. também é caro, porque, né, você tem o tempo, né, de animação é contado por segundo, né? Então você vai fazer uma boa animação, é caro também. Então, assim, eu não teria nenhum problema de fazer animação em nenhum deles, né? Não precisa ser live action com atores e tal. Mas, de qualquer forma, por exemplo, aqui no Brasil, querendo ou não, a animação ainda tem essa conotação de infantil. Também. Dificilmente um pai vai levar o filho para ver uma animação que não seja da Disney, da Pixar e tal. Então, pouca gente conhece Akira. Vai na rua, pergunta, você já viu Akira? As pessoas, aqui o quê? Ninguém sabe. Aqui onde? Só não tem, né, por exemplo, né, na Netflix tem aquela série, né, do Love, Death and Robots, né? Sabe, só de animações, que eu acho incrível, pouca gente vê, então é muito coisa de quem é nerd, né, da gente, que gosta de One Punch Man, entendeu? One Punch Man, né, não é da minha época, mas eu tô ligado. Não é da minha também, a minha época é Speed Racer, a minha época Racer, Patrulha Estelar, Mas Patrulha Estelar eu adorava. Corredor Fantasma, Robô Gigante, isso é da minha época. Família Trololó, Smurf, enfim, toda essa coisa, né? Anos 80. Agora, Safira e Princesa do Cavaleiro. Agora, nossa, tem umas coisas novas que eu gosto também, né? Evangelion, enfim, anime e tal. Mas é isso, é coisa mais de nerd, né? Nerd jovem e nerd velho, como a gente. Mas tem uma garotadinha, por exemplo, quando eu vou no Anime Friends, né, que é muito pro público de cosplay e tal, tem a galera que gosta muito de anime e tal, ver. Sim. Eu gosto também de anime, tem uns animes incríveis aí, né? O Barbosinha aqui, o nosso diretor, tá falando da animação Heavy Metal Universo em Fantasia, não sei se você conhece. Bom, Heavy Metal é clássico, né, cara? A revista Heavy Metal, mas isso pra mim é muito antigo, né? Isso é que ele é muito antigo, né? Então eles estão falando de um cara aqui que é o recordista aqui de idade. Cara. Isso pra mim é beabá, é arroz com feijão. Né? A galerinha mais nova agora é o Warhammer 4K e outras coisas do gênero. Ô Felipe, você falou quase agora, né, sobre você nunca imaginou ter os seus quadrinhos na sua estante, né? Você acha que isso é um sentimento do pessoal da nossa época? Porque eu digo o seguinte, a tua coleção, né, você tem um baita trabalho ali, né, de imagem, material, cores, etc., e hoje a gente está muito na questão do digital, né? Você vê que essa questão se pegasse a sua obra no digital, você acha que perderia muito
Com relação... Eu acho, primeiro, é aquela velha história, né? Sim, toda inovação tecnológica muda consumo, hábito de consumo, tudo bem. Mas tem aquilo também, né? Quer dizer, quando saiu o rádio, o jornal não deixou de existir. Quando a televisão surgiu, o rádio não deixou de existir. Coisas inevitáveis. Quando a internet surgiu, a TV não, né? E as outras mídias não deixaram. Tudo bem que as coisas vão tendo que se acomodar, né? Principalmente a mídia impressa perdeu um pouco para a mídia digital e tal. Agora, no caso de quadrinho, é diferente de um jornal, que é uma coisa que sempre foi descartável, que você, né, usa, acaba virando, vai para a gaiola de passarinho, vai para, né, pro cachorro fazer xixi. Por quê? Porque você não tem um apego emocional, e não é feito para isso, né? É feito para ser, sempre, o jornal sempre foi uma coisa descartável, né? Agora, um quadrinho, não, para quem é colecionador, né, por que o vinil voltou? Porque o CD, e depois quando desmaterializou a mídia, no caso da música, né? MP3, quando virou MP3. Me fugiu a palavra agora. Enfim, streaming, né? De música. Você não tem a materialidade, você tem a capa, você tem a arte. Para mim, uma das coisas mais legais de um LP, cara, era o encarte, né, era álbum duplo. Aquilo para mim era o cheirinho do acetato, do vinil, né? Tem um pôster. Tudo isso. Então, você vê que agora, né, voltou as pessoas, e além da questão da qualidade analógica, né, do som ter muito mais, né, range, né, assim, do que o som digital. Então, assim, o quadrinho, ele é tátil, né? O quadrinho, essa coisa a primeira leitura, do cheirinho lá de novo, e da questão de folhear, entendeu? E querendo ou não, digital é aquela luz, né, nos seus olhos, assim, é diferente a experiência, eu acho. Tudo bem que eu sou velho, né, cresci e tal, mas mas e uma nova geração? Cara, a nova geração é conforme você ensina. Se o pai ensinar dando coisa física, ele vai gostar também, né? Então, eu acho que as coisas podem coexistir. Agora, falando num sentido mais de mercado, né? Por exemplo, no Aurora, eu cheguei a fazer uma experiência com uma plataforma aqui chamada Social Comics, que eu ainda nem sei se ela existe mais, mas eles têm, né, não sei, o pessoal me corrija, mas na época eles queriam ser um Netflix de quadrinho, né? E o problema é que é o seguinte, ele meio que canibaliza o teu produto, porque no quadrinho eu tenho um custo de gráfica, eu tenho um custo de produção, e quando eu vendo ele físico, eu consigo ter um retorno, né? No digital, cara, era um percentual muito pequeno, de repente, daquela pessoa que iria consumir o físico e talvez... Tudo bem, você pode falar, mas tem gente que ela vai ler o digital, ela vai gostar e vai comprar o físico. Sim, mas tem gente que às vezes não. A maioria não. Tem um perigo, e sempre tem o perigo da pirataria, entendeu? Porque o digital é um arquivo digital e, cara, então eu fiz essa primeira experiência, né, na Social Comics, e os outros eu preferi lançar só físico, entendeu? E não digital. Eu tinha visto do outro dia que parece que você já fez em parceria com uma editora, né? Diferente do crowdfunding dos outros. Me corrija se eu estiver errado. Aconteceu o caminho contrário com a Aurora e com o Caos e tal, de alguma editora se interessar e relançar isso por eles, por algum selo, ou continua ainda como que tem tiragens novas? Continua no crowdfunding? É muito boa a tua pergunta, porque obrigado. Para mim também, eu fui aprendendo conforme eu fui fazendo, né? Fui começando a entender de distribuição, de orçar, né, com gráfica. Eu não sabia nada disso, né? Eu fui aprendendo conforme eu fui fazendo. Então, depois que eu já tinha lançado o Aurora e o Comunhão, né? Então o Aurora foi em 2015, o Comunhão em 2017, aí na verdade eles entraram em contato comigo, a gente começou em 2016, uma editora chamada Lion Comics, eles entraram em contato e falaram, poxa, você não quer lançar com a gente? E eu já estava com tocando o projeto, né? E também, né, meu ganha-pão é meu trabalho como ator, né? Também, enfim, fazendo peça, fazendo novela. Naquela época eu estava eu tinha já história, né? Porque na verdade, a primeira que eu escrevi mesmo foi esse aqui que eu escrevi no ano de 2000. Né? Antes de ter ido para os Estados Unidos, eu escrevi como peça de teatro, na verdade.
participei de um concurso do Ministério da Cultura, que eu falei que eu ganhei, era como teatro, né? Dramaturgia para teatro. Depois que eu adaptei para roteiro de cinema, e daí depois de roteiro de cinema eu adaptei para quadrinho, né? Então, escrevi no ano de 2000, virou quadrinho em 2018, 18 anos depois, né? Mas enfim. E aí, quando eles entraram em contato comigo, falando, pô, a gente se interessa em lançar, né, com a gente e tal, eu falei, pô, eu vou experimentar, ver como é fazer como editora, né? Porque até então eu, que tinha toda essa trabalheira de, né, contratar artista, fazer crowdfunding, né? Porque é desgastante, pessoal, né? Fazer o crowdfunding, você tem que todo dia, né? Tem toda uma questão de promoção, e tudo isso, né? Que é uma editora, né? Basicamente, o trabalho de uma editora. E eu acabei abrindo a minha editora, né? Então, agora já é do meu selo, né? Que é esse aqui, que é Yosemite, né? Nossa, que é um profissional nos Estados Unidos, né? Ou que a gente fala Yosemite, né? Mas é Yosemite, que é a minha editora, né? Então, eu depois peguei os direitos de volta, né? Quando terminou a edição com eles e tal, e agora eu relancei pela minha editora. Então, é isso, né? Bacana, legal. Eu tenho um interesse de lançar nos Estados Unidos, inclusive, eu penso que esse ano, terminando a campanha do Lambo aqui no Brasil, eu devo fazer o meu primeiro crowdfunding nos Estados Unidos, acho que é com o Indiegogo, do Aurora, que eu já tenho ele em inglês, eu já tenho ele traduzido já, para ver, né, para lançar no mercado americano, porque também muita gente, muito brasileiro, que mora, né, no exterior, que os filhos cresceram, né, no exterior, me falam, você tem os quadrinhos em inglês? Porque meu filho não fala português, e eu não tenho, né? Eles ainda estão todos em português. Então eu já tinha essa demanda. E claro, né? Eu adoraria, imagina, entrar no mercado americano, que na verdade é o mercado mundial, porque, cara, se você dá uma tacada e dá certo, você tá feito, né? Aqui no Brasil a gente rala, né? Esse ano eu faço 30 anos de TV, né? De carreira. Bom, no teatro eu já tinha começado antes, mas aqui é a relação, cara. Nos Estados Unidos, o cara, ele acerta né, faz uma coisa, o cara tá feito, sim, né? Não que você vá parar de trabalhar, porque eu gosto do que eu faço, né? Mas é outro mercado. Te dá uma segurança diferente, entendeu? Né? Eu lembro que em LA eu conheci o John Boy, né? Tinha um seriado chamado Os Waltons, né? Quem for do LA vai lembrar. Boa noite, John Boy. E eu conheci um cara que fazia o John Boy. E ele só fez basicamente isso, né? Depois ele fez um filme de ficção e tal, mas ele... E até hoje ele vive de convenção, né? Né, nos Estados Unidos tem aqueles canais Nick and Night, né? Tem os canais que ficam passando reprise e tal. Ele o cara vai pegando royalties disso aí a vida inteira, né? O cara vai pegando royalties disso aí a vida inteira, né? De participação. Exato. Por exemplo, a galera do Friends, eles todo ano, se eu não me engano, eles ganham um chequinho de 10 milhões só de royalties do Friends. É 20. Então imagina, cara. É isso, né? E claro, né, a possibilidade também de, sei lá, de no mercado americano, como a demanda é muito de conteúdo, de, sei lá, de virar, entendeu? De algum estúdio se interessar, enfim. Mas... isso, né? A gente vai fazendo, cara, e a vida é muito, né? É muito interessante, né? Como Felipe... eu nunca ia imaginar que... E o tempo passa muito rápido, né? Eu nunca ia imaginar que hoje já ia estar indo pro 7º quadrinho, né? Sim. Então... a gente entrevistou um ator aqui, né, o Roger Hall, gente boa pra caramba. E ele falou que nos Estados Unidos o pessoal encara a cultura, o cinema, de uma forma geral, como um negócio, né? E no Brasil tá muito longe ainda de ser isso, né? O pessoal não investe como um negócio, né? Acha que tá fazendo não é um investimento, né? Tá ajudando e tudo mais. Isso eu acho que tem que mudar muito no Brasil ainda, né? Pra poder deslanchar, né? O que você falou é uma coisa que é meio que inerente da cultura americana, que é o tal do empreendedorismo, né? Tem a coisa do self-made man, né? Tem a cultura... Só a gente no Brasil acha que por a gente crescer consumindo cultura americana, que a gente entende que é os Estados Unidos. Eu acho que o René pode dizer bem isso. Quando você mora nos Estados Unidos, você entende que é uma outra cultura, que é diferente da gente, né? Não estou dizendo que é melhor, né? Estou dizendo que é diferente. A gente tem coisas únicas, né? Que o brasileiro tem, que o americano não tem, principalmente, né, de relações afetivas e tal, mas tem a coisa, tem o ônus e o bônus, tem a coisa contrária também, que é essa bagunça que a gente vive, né, que as coisas nos Estados Unidos funcionam, né,
você abre uma empresa em um dia, 2 dias, sei lá, você tira a carteira de motorista, tudo é mais fácil. Você vende carro, né, você não precisa de cartório, tudo é mais fácil nos Estados Unidos. Né? Então, né, é uma sociedade que eu acho que falta, né, um pouco da questão humana que a gente tem aqui no Brasil, mas as coisas funcionam lá, né? Para fazer dinheiro realmente é diferente, né? Os caras têm essa outra mentalidade. Eu lembro que eu cheguei a fazer alguns comerciais quando eu estava morando nos Estados Unidos, né? Que eu estava basicamente estudando, mas aí, enfim, quando você conhece uma pessoa ou outra, acaba, você é ator e tal. E claro, né, que lá em LA, você falar que é ator, todo mundo tem mais ator que padeiro lá. Mas depois viram que eu já tinha, né? Né, novela no YouTube, já tinha, né? Era fácil ver que eu realmente já trabalhava como ator, né? E aí acabou que rolou alguns testes, acabei tendo um agente durante o tempo que eu morei lá. Fiz alguns comerciais e tal. Comerciais do quê, Felipe? Agora eu fiquei curioso aqui. Comercial do quê? Fiz um comercial do McDonald's, que é isso que eu ia contar, né? Que não passou no Brasil, era para o mercado latino nos Estados Unidos, né? Basicamente o mercado tanto para o México, mas para o mercado latino-americano. Né? Era de um sanduíche meio Tex-Mex, assim. Tex-Mex. Acho que era um meio... umas coisas, gordita, Mac gordita, acho que era uma coisa assim. E, enfim, mas o que é legal é o seguinte, né, dessa história. Cara, eu já fiz o melhor que você tem de produção no Brasil. Eu já fiz novela das 8 na Globo, assim, entendeu? No sentido de investimento e tal. E, cara, um comercialzinho lá do McDonald's, cara, de 2 diárias, eu tive o meu trailerzinho, uma coisa que eu nunca tive no Brasil. Lá, cara, não só eu, né? Os outros atores, todo mundo tinha o seu trailer. Não era o trailer do Will Smith gigantão, não, mas era a minha cabininha lá no trailer com o meu nome na porta, sabe? E aqui no Brasil tem um micro-ônibus, fica todo mundo apinhado lá. Pode ser o Tony Ramos, pode ser quem for. Por 9 meses, né? E não é 2 dias, são 9 meses no caminho. Globo, então isso já mostra a diferença, né, cara, de tratamento, E olha só, então, por exemplo, chegou, né, eu tava lá, cheguei cedo e tal, tava lá esperando, né, aí bateu na porta lá um assistente falando assim, olha, a figurinista queria saber se dá para usar o seu tênis. Eu falei, tudo bem, claro, né, tranquilo, já fiz isso diversas vezes aqui no Brasil. Aí, 5 minutos depois, veio uma outra pessoa com um termo para eu ganhar mais. Porque eu ia ceder uma peça de roupa. Eu quero alugar meu tênis para vocês agora, $50 por hora. Do sindicato, cara. Entendeu? Então, daí eu fiquei já abismado com aquilo. Daí, quando chamaram para ir para maquiagem, né, que eu tava lá na maquiagem, eu comecei a conversar com o pessoal, falei, cara, né, pô, sou do Brasil e tal. E eles começaram a falar, pô, mas aqui é assim, se você tem que cortar o cabelo, você ganha mais. Se você tem que, por exemplo, usar alguma prótese, um dente de vampiro, uma lente de contato, uma orelha de elfo, qualquer coisa, você ganha mais. Por quê? Porque eles sabem que você vai estar mais tempo sentado na maquiagem, que a tua pele vai ter um desgaste químico lá, de botar, né, aqueles filmes de... Qualquer filme. Fazer a novela Vamp, então, ia ser do caralho, ia ser muito bom, né? Trilionário do Vamp. Então, exatamente, mas aqui no Brasil não existe isso, cara. Não existe isso. Mas esses caras que perdem 20 quilos ou ganham 40 pra fazer um papel, nossa, né, imagina. Pô, esse cara vende a alma dele lá. Christian Bale. Né, um Christian Bale aí, cara, o salário dele é 10 milhões. Além disso, o cara vai ter um tempo de preparação muito anterior, ele vai ter um nutricionista, ele vai ter quem faça comida, ele vai ter né, todos esses atores que fizeram os filmes da Marvel, eles tinham um preparador físico. Então você tem uma infraestrutura. Não estou desmerecendo, né, assim, o trabalho dos caras, eu sou fã dos caras, né, mas assim, cara, você tem assistentes para te... aqui no Brasil você faz tudo na raça, mesmo fazendo a Globo, cara, é tudo na raça, entendeu? Imagina então lá as novelas do SBT. Você tem um resultado dramatúrgico na tela, mas, cara, o cara também tem uma condição para chegar naquele resultado de concentração. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui fácil. Uma das coisas que é muito desgastante pra gente é quando tá afinando luz.
principalmente, por exemplo, uma cena de emoção, né, de emoção, de desgaste emocional, que o ideal seria se você pudesse estar concentrado para chegar na hora da ação, basicamente. Nos Estados Unidos você tem stand-in, você tem pessoas geralmente da mesma altura que você, com um biotipo meio parecido. Caramba. Ela já fica lá afinando essas coisas. Fica lá, entendeu? Enquanto a equipe técnica tá, né? E ele, inclusive, faz ensaio de câmera, né? As câmeras estão ensaiando ali para ficar o movimento direitinho. O ator tá lá no seu trailer. Tudo bem, pode ter, né? Como lá no Era Uma Vez em Hollywood, pode estar enchendo a cara de bebida, pode estar, sei lá, fazendo o quê. Batendo no Mas geralmente os bons atores, o cara já tá se preparando emocionalmente para chegar na cena, ele vai chegar lá, cara, é basicamente ação, entendeu? Então, isso faz diferença, principalmente quando você tá lidando com, né, cara, estados emocionais, assim, que às vezes qualquer coisa pode te desconcentrar. Então lembra quando o Christian Bale, né, já falando ele teve o Exterminador, que ele soltou os cachorros em cima de um diretor de fotografia? Era mais ou menos isso, entendeu? Porque o padrão lá é nisso, entendeu? Os caras respeitam. Eu não acho que tem que ser diva, não. Também tem um lado que é frescura, porque o ator... Não, o ator tá lá para colaborar, mas, cara, é a hora do ator. O ator, vamos dizer, ele não tô querendo ser brega e usar clichê, mas ele pinta a tela com as emoções, ele vai acrescentar as emoções. Então, se ele não tiver condições, né, de trabalho na hora, dificulta muito, cara. Então, é o produto, né, final ali, né? Queira ou não queira, pode ter uma puta produção, se o ator não tá legal, estraga o negócio, né? Então, tem que ter toda essa preparação. Isso é importantíssimo, né? Ô Felipe, deixa eu... E os Estados Unidos tem essa, né, os caras realmente, eles... não só Estados Unidos, né, tem, enfim... Eu gosto de filme de tudo quanto é lugar do mundo, né, cinema coreano é muito bom, cinema, né, iraniano é incrível, mas... entretenimento, né, pop, indústria, ainda... Estados Unidos não... Estados Unidos, né? É difícil, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Felipe. Você acha que esse trabalho novo, você sendo já um ator consagrado aí, ter trabalhado na Globo, novela, ser muito conhecido, isso te ajudou com o trabalho com os quadrinhos? Ou você acha que não teve nenhuma... Ou até atrapalhou, né? Não sei se às vezes um trabalho que não tem muito a ver aí com o trabalho de ator, sim, de roteirista, você acha que te ajudou? Bom, eu acho que me ajudou, por exemplo, no financiamento coletivo, em eu poder divulgar né, os quadrinhos em canais que eu tinha, de certa forma, acesso pela minha carreira de ator, né? Tá. Então eu lembro que no Aurora eu fui no Pânico, fui no Danilo Gentili, fui, né, em várias rádios, né? Isso me ajudou. Talvez um quadrinista que não tivesse esse acesso, ele não conseguiria. Perfeito. Por outro lado, tinha assim uma resistência grande de principalmente a galerinha, né? Que é o ator aí que tá querendo chegar e... Depois que eu comecei a fazer, e comecei a estar com ele junto, sentado, junto, né, nos eventos, aí o pessoal começou a ver, o cara tá tipo aqui igual a gente, entendeu? Vem, carrega as caixas, né, não tem frescura. Aí começaram a mudar um pouco a ótica, né? Mas no começo, né, sim, é aquela resistência natural, igual quando eu era criança e o Menudo surgiu e todas as meninas gostavam do Menudo e eu odiava os Menudos. O Denis adorava o Rico. Sempre gostei. O Denis era muito fã. Então, tem isso, né? Às vezes o pessoal tem um preconceito mesmo, de achar que, porque o cara vai, sei lá, vai chegar aqui, tipo, estrela e tal, e é um preconceito, porque, né, não te conhecem e tal. E, enfim, mas, aquela coisa... E passa uma credibilidade, né, também, né, cara? Uma coisa é você que a gente já conhece de outras mídias pedir um financiamento coletivo, e outro o Zé das Cores lá, que o cara pode ser extremamente talentoso, mas fica aquela resistência, como é que eu vou dar uma grana pra um cara que
né? Não, tudo bem, mas... Você querendo ou não, a gente sabe onde mora, né? Pode ir atrás e tal, né? Agora, o outro cara aí, né? Como é que vai ficar? Mas podia ser que a história fosse horrível, que o quadrinho não fosse bom. Pois é, você tem que ter uma... Sim, Tem também isso, tem essa. então... É porque a história é boa, o quadrinho é bom, é bem produzido, então não é porque eu sou, né, ou qualquer um está fazendo conhecido que necessariamente... Não, a partir do primeiro, bom, a partir do primeiro eu concordo, assim, o pessoal que teve o retorno do Aurora, puta, com certeza, aí já gostou, aí já é outra história. Mas eu tô falando do primeiro, né? O primeiro financiamento, quando você mostra a cara lá, o cara fala, porra, né? Uma coisa é o Felipe, que a gente conhece, ou qualquer outro ator que fosse da geração assim, que você, né? Você tem já uma identificação, você fala, pô, beleza, não deve ser, não deve ser furada, né? Agora um outro cara, vai eu lá pedir lá, vou fazer um desenho, por mais legal que seja, pô, mas quem que é o Zé, né? Não vou fazer. Qualquer coisa aí, que você fizesse. Aí realmente, qualquer coisa. Mas assim, a partir do primeiro, realmente, se eu entrego um resultado legal, assim como você entregou, puta, aí a galera aí a máquina começa a girar sozinha. Pô, o cara realmente entrega um puta negócio legal, fiquei interessado. Inclusive, eu até vi uma curiosidade que foi isso aí, né? Que o Aurora, teoricamente, não era pra ter continuação, né? O pessoal que foi te... E aí, vamos lá. Na verdade, assim, quando eu escrevi, né? Que eu escrevi também pensando em filme, eu não tinha pensado no que o pessoal chama de one shot, né? Assim, é uma história fechada. E aí, quando, né, o pessoal gostou tanto, né, que começaram a me perguntar, pô, e aí a continuação, e eu... Ué, de novo, né, eu não ia fazer simplesmente por fazer, né, porque tanto que eu lancei em 2019, né, o Caos. Mas o que aconteceu depois do Aurora, que todo mundo começou a gostar, as ideias começaram a vir, eu comecei a sonhar, entendeu? E aí me veio meio que um download assim do Caos e do Ômega juntos, né? A ideia veio tudo, eu já escrevi basicamente como se fosse um argumento, né? Já escrevi ali sem obviamente desenvolver e tal, mas né, o arco geral, né, do que e da onde que eu não via a possibilidade, de repente as ideias começaram, né, a vir. Então, para mim é meio assim, tem que ser meio natural, assim. E aí eu comecei, olhando aqui, eu falei, cara, isso não vai dar para ser num quadrinho só, né? Eu vou ter que dividir essa história, né? Então aí isso foi em 2016. E aí então, né, eu desenvolvi primeiro o Caos, né? E a outra parte da história que eu falei, não, isso aqui eu vou continuar depois de desenvolver. Quando eu digo desenvolver é isso, né? Sentar mesmo, escrever o roteiro, né? E enfim, depois fazer o layout, né? Eu acho que foi o René que me perguntou se eu que desenhava, eu faço os layouts, né? Das páginas. Eu faço, enfim, o Ômega foram 182 páginas, eu fiz 182 layouts, né? Quadro por quadro e tal. E aí eu entrego para os desenhistas, né? Mas eu adoro, cara, eu adoro esse processo criativo, né? É cansativo, né? Mas cara, o prazer de ver a coisa nascendo, de ver né, o desenhista te mandando uma página, pô, e aí você fala, pô, muda aqui, muda ali, sabe, esse trabalho e vendo a coisa nascer, assim, daí o colorista vai, bota a cor e a gente também vai afinando, não, pô, cara, né, porque pra mim como a minha formação é de cinema, eu basicamente, né, dessa forma meio autodidata, aplico uma metodologia de cinema dentro dos quadrinhos, assim, meio que de direção, entendeu? Então, assim, para mim é muito divertido, né, fazer esse momento de produção também, eu gosto demais, assim. Quanto tempo demorou o primeiro? Olha, então, como todas as minhas histórias, elas são roteiros, né, adaptados, elas todas têm mais de 100 páginas, porque em média um roteiro de cinema tem 120 páginas, né? Então elas são histórias longas, né? A média do quadrinho normalmente é 64 páginas, né? Da Panini e tal, né? Tá. A média é 64 páginas, assim. Então a minha tem basicamente o dobro do que isso, né? No caso do Ômega tem 6 vezes, quase, não, 6, 3 não, vezes. 3 vezes isso, né? E qual que foi a tua pergunta? Desculpa, o tempo de produção, o né? tempo então, de produção, exato. O meu tempo de escrever depende do projeto. Por exemplo, no caso do Aurora, eu fui escrevendo meio que ao longo de 9 anos. Caramba! Porque era meio que a história foi surgindo assim, eu tinha que criar em volta dela. Eu falo que é basicamente montar um quebra-cabeça
em volta de uma peça só, entendeu? Então eu comecei com aquela ideia original da constelação no corpo, e aí eu tive que falar, mas e aí? Como que aconteceu? Quem depois, que é o cara? Né? Todo esse enredo, os personagens, né? Então, e eu queria que tivesse realmente ciência mesmo. Então, eu fui estudar a questão de oncologia, tem termos, eu já tive, tem uma história engraçada também, acho que foi na CCXP, não lembro se foi 2016 ou 2017, que uma menina que é química da USP, ela tinha comprado no ano anterior o Aurora, e no ano seguinte ela foi falar comigo, ela falou, poxa, eu sou química mesmo, fico no laboratório lá, ela falou, você fala de equipamento de laboratório, você fala de ciclotron, ela falou, como que você sabe essas coisas? Eu falei, né, eu sou ator, mas eu não sou burro, eu pesquisei, né? Eu não sou só um rostinho bonito na televisão, eu procuro as coisas, né? Então demorou esse tempo de, sabe, eu empacava, tinha horas que eu falava, pô, e agora? E aí eu gastava às vezes 6 meses só estudando física, partícula cósmica, o impacto de uma partícula cósmica, será que uma partícula cósmica pode produzir uma mutação genética? Aí eu ia estudar, né, basicamente estudo científico de biologia, enfim, então eu tentei criar uma verossimilhança para o leitor, porque eu não gosto daquelas coisas que é tipo solução repimboca da parafuseta, sabe? Sim, assim, você tá vendo o filme, é o que, né, tecnicamente chama de Deus ex machina, né, que os gregos, antigamente, quando eles não sabiam resolver a história, aparecia um Deus na história e resolvia a história. Tipo, tudo justifica. Ou é quântico, né? Tudo... Então eu falei, não, eu quero exatamente que se um médico esteja lendo, porque, por exemplo, eu fui pesquisar a quantidade do tal do remédio, o remédio, né, para um tumor cerebral na glabela, que eu botei tudo isso na Aurora, porque o leitor pode ser leigo, mas ele sente que tem ali uma verossimilhança, entendeu? Fazendo um paralelo com os Estados Unidos aqui agora, eu lembrei da produção do Big Bang Theory, né? De que tinha uma porrada de cientista por trás para dar essa base pros caras. E aqui o Felipe teve que correr atrás da unha, né, velho? Pra escrever o negócio. Não tem um cara dando cornetada ali e passando as coordenadas corretas, né? Então, e agora tem outras histórias que, por exemplo, não exigiram esse tempo todo, né? Por exemplo, Comunhão, eu acho que eu escrevi em 3 meses, assim. Então varia o tempo, daí é o meu tempo de escrita. Agora, fora isso, quando entra na questão de produzir quadrinho, em média é 1 ano, mais ou menos, em média. O Ômega, pelo número de páginas, acho que foi quase 1 ano e 8 meses, assim. Por quê? Porque o quadrinista faz à mão, página por página. Em média, é uma página por dia, né? Quando eu fecho o contrato, eu peço, 5 páginas por semana. E então tem as refações, né? Até ida e vinda. Tudo bem que chega um momento que a gente, né, trabalhando junto, já começa a ficar mais fácil, ele já entende mais, né, o que você quer. Eu procuro fornecer o máximo de elemento, né, além do texto, né, do roteiro em si, dos layouts. Eu também sempre faço um banco de imagem de referência visual daquilo que eu penso de figurino, de equipamento, né, transporte, cenário, para o cara já entender mais ou menos o que está na minha cabeça, assim, né? Porque ele não tem obrigação, né? Ele vai. Também, Felipe? Hã? Você também já dá uma ideia também, assim, você já visualizou qual que é o rosto do personagem, alguma coisa do tipo também? Eu escrevo, a gente fala imageticamente, cara. Eu escrevo vendo as cenas, entendeu? E então, o que eu faço, por exemplo, eu pego, 5, 6 atores daquele biotipo para o cara ver mais ou menos o que está na minha cabeça. E eu não quero que seja aquele ator, mas seja aquele biotipo. Né? Exato. Porque, por exemplo, se eu falo, se você lê no roteiro, o cara ele é gordo, careca e de óculos. É o Joba. Jobel. Que descrição, hein? Acertou agora. Ganhou o personagem. Já vai ter que pagar alguma coisa pro Jobel. Então, mas agora se eu mostro pro desenhista a foto do Jobel e do seu Barriga, ele já vai entender, o caminho é mais ou menos esse. É isso aí. Entendeu? Não é nem o Jobel, não é nem o seu Barriga.
Desculpa, Jobel, eu não vou te colocar o. Né, Imagina, tranquilo. Então, na brincadeira, mas assim. Também junto, Gordão Mas o Jobel foi base pro Gru dos Minions lá. Então... o Gru também. Bota. Não, mas é interessante, porque assim, é lógico, porque tem a história, tem o desenho, depois tem o cara que faz as cores, né? Sim, colorista, né? Colorista, né? E realmente você tá fazendo a história, mas você já tem imagem já de todo mundo, os personagens, tudo. E o lance é essa sincronização entre o que você vê, imagina, com o cara que vai desenhar, né? Essa é uma pergunta que é interessante. Quando você pede, né? Você falou, eu faço o layout e passo para um artista que vai fazer. Mas é um cara só que faz o desenho, faz a cor também, ou é mais de uma pessoa? Depende. Por exemplo, em todos eu trabalhei com... Por exemplo, no Aurora tem um desenhista que é o Leno Carvalho, tem um arte finalista, que é o Carlos Lopes, e tem 5 coloristas. Caramba! Tá? Eu marinheiro de primeira viagem, e acabou que, enfim, que o Klebs na época acabou... O resultado ficou muito bom, mas assim, não é comum, geralmente você tem um colorista. Certo. Aí nas outras, a média, assim, né? Tirando o Caos eu fechei com um desenhista argentino chamado Emílio Treira, que ele fez tudo. Ele fez o traço e fez a cor. Né? Qual que é a única preocupação? É que, como as histórias são longas e o tempo de produção é longo, que acabe acumulando para o cara ter que fazer tudo, entendeu? Então, sim, às vezes, porque, por exemplo, geralmente quando eu faço, enquanto o desenhista está me entregando a página do traço, o colorista já está desenhando, né? Tá em paralelo. Então, né, às vezes o cara, no caso do Emílio, ele foi incrível, porque ele não atrasou a produção, né? Agora eu não vou falar dos problemas que eu tive para não falar mal de ninguém, né, na verdade, mas eu já tive problema de, por exemplo, o desenhista na metade eu assim, sei lá, com 80 páginas feitas, o cara querer desistir. Caramba! Nossa! O cara morre. Eu já com a campanha, né, a campanha já, vamos dizer, bem sucedida, né? Lá com não sei quantas pessoas aguardando o produto, eu já tendo prazo para cumprir, o cara fala, daí você fala, amigo, não tem como que você vai parar agora? Como eu vou chamar? Mas é a vantagem de ser lutador, né? Termina pra mim aí. Não, mas Chegar lá, enfim, se chamar porque é isso, mas é isso. É isso que eu ia perguntar agora também. Não é o nível de profissionalismo, né? É diferente. Tem incríveis desenhistas brasileiros que, inclusive, trabalham para o mercado americano. Você tem o Joe Bennett, você tem o Will Conrad, você tem o Luke Ross, você tem, posso ficar falando aqui diversos. E eles cumprem prazo. Eles têm o prazo lá. Sim. Aqui, claro que eu não consigo pagar o que uma editora americana paga, né? Então, muitas vezes eu trabalho, ou se o cara está numa entre-safra, já trabalhei com grandes né, grandes desenhistas. O Leandro Casco, né, que, por exemplo, que fez Um Outro Dia, ele tá trabalhando, acho que não sei se é para Vértigo agora. Mas, às vezes, tem uma entre-safra. Né? E se o cara gosta do projeto, ele pode assume, topar. Ele pega, né? Ô, Felipe, mas sempre é uma parceria, no sentido disso, o cara tem que ser ponta firme, entendeu? Porque para não te deixar na mão no meio do caminho. Mas, isso não foi uma vez só que quase aconteceu, entendeu? O cara, eu tô estafado, entendeu? Porque você fala 1 ano desenhando, não é fácil, né? Ô Felipe, daqui a pouco vai ter daqui a pouco não, já tem, né? Você manda pra inteligência artificial ali, faz o desenho e tá tudo certo. Cara, eu sou absolutamente contra isso, assim. Absolutamente contra. Porque, primeiro que é isso, o impacto econômico, cara, de muita gente perder emprego, muito artista que depende disso para, sabe, alimentar a família. O pessoal tá com, né? Não, eu acho que nem compara. Tem o toque humano nisso é fundamental. Exatamente. Em arte, assim, ainda, né, cara? Você tem que. Ô, Felipe, deixa eu tirar uma dúvida. Você falou aí, teve uma época que eu tinha 5 coloristas, um autor. E não precisa falar o valor exato, mas em termos de ordem de grandeza, quanto que custa
sair a primeira edição, por exemplo, de um Aurora, em ordem de grandeza? A gente está falando Então, de é mais ou menos 10, o valor 100 que mil, eu peço milhão? no financiamento coletivo. Por exemplo, o Lambo agora é 68 mil. Claro que tem 13%, né, que eles cobram, né? Que eles Sim, cobram que de fica taxa, na plataforma, né? da plataforma. Mas é basicamente isso. Eu tento botar o orçamento mais justo possível, Mais enxuto, né? mais enxuto, exatamente para não. Que depois eu vou ter, né? Eu vou ter lucro Porque depois. quem tá pegando, na hora que pega o exemplar na mão, não tem ideia que foi toda uma cadeia que teve que se mover para aquele gibi chegou na sua mão, né? Cara, É você com o roteiro, os artistas, é o colorista, é a gráfica, é o pessoal Cara, que a gráfica, fornece em coisa pra média, gráfica. é 50%. O papel tá caríssimo. Depois a pandemia, cara, imprimir aqui no Brasil tá caríssimo, infelizmente. Então, assim, só, né, às vezes o pessoal não entende, né? Porque fala, poxa, mas tá caro, né? Tudo bem que às vezes o cara, né, gasta com uma pizza, o cara... Exatamente, é o valor da contribuição ali que poderia estar ajudando. Né? Cara, não dá pra, entendeu? Fazer por menos, porque é muito trabalho, né? É muito trabalho, assim, entendeu? Eu tô com os números do Lambo aqui, né? Até abri a página aqui. A meta realmente é 68 mil. Estamos aí com 19%. Hoje é uma sexta-feira à noite. Espero que domingo, quando passar aí, vocês por favor, já estejam num valor maior aí, né, galera? Então, nossos. Inclusive, né? Bom, né? Nas outras eu mando para fora do Brasil também. Então, né? Estados Unidos, Europa, tá lá um acréscimo, né? Tem as categorias de valor. Então, para quem vai receber fora, né? A pessoa tem que acrescer no carrinho o valor do frete, né? Para fora do país. Assim. Senão também quebra o cara, né? Nossa, todo mundo lá na Ucrânia comprando, porra, não consigo entregar agora, vai chegar como? Mas já mandei pro Japão, por exemplo, que tem uma colônia brasileira muito grande. Sim, a Europa inteira. Já mandei pra Rússia, já mandei pra Israel, já mandei pra... Tem uma, inclusive, interessante, eu mandei pro Laos. Laos. E esse ano, no começo do ano, eu fiz uma viagem pra Ásia lá e eu conheci a família, né, do pessoal que eu mandei o quadrinho. Fiquei amigo deles lá, eu conheci eles lá em Angkor Wat, né, que é aquela cidade tem aquele templo lá, né, que tem no Tomb Raider, né? Aquele templo incrível. Ô, Felipe, você falou que esse ano você não vai na CCXP por algum motivo particular? Olha, bom, vamos falar um pouco disso assim. Infelizmente, eu acho que tá tendo um woke, assim, uma lacração, né? Tem vários artistas conservadores, assim, que aos poucos... Ano passado o Joe Bennett foi meio cancelado, já tinham tentado me cancelar no passado, e enfim, esse ano, porque uma das critérios é você ter um lançamento, né? Sim. E eu participei de todos, até hoje, mesmo durante a pandemia, os online, e aí eu preenchi a inscrição e esse ano eles me mandaram falando que não tinha sido selecionado. Então, ô louco, bicho. Mas, enfim, né? É isso, né? Tem uma... Aí uma outra... Algum do pessoal que eu né, conheço que é mais, que não é, né? Não é da galera lacradora, também não foram selecionados. Assim, coincidência, hein? Poxa, que coincidência. O Omelete ainda está por trás do CCXP, mesmo depois da saída do Érico Borgo ou não? Eu acredito que sim. Tá. Aí já explica muita coisa. Né? Não colocou todos no quadrinho. O que eles esquecem é que, cara, pelo menos 50%, eu acho, se não for mais do público deles, é família, pessoal conservador, no mínimo, entendeu? Então, no mínimo. Mas, bom. Mas é o pessoal da representatividade, né? Não, a gente é diversidade, Tá. É diversidade, sim. Sim. Vai. Acredite. Confia, amiguinho. Felipe, qual que é a ordem? É o Aurora? A ordem de lançamento ou a ordem... A ordem da trilogia, mais ou menos, a trilogia é a Aurora, Caos e Ômega. Aurora, Caos e Ômega. Eu olhei aqui, tá bem legal aqui no Catarse, né? Você pode pegar o Lambo mais
algum livro, né? Sim. Mais algum quadrinho. Sim. Ah, tá. Pô, é um baita presente, porque você tem a camiseta, você tem o pôster. Não, dezembro, Porque- dezembro eu tô no Brasil, eu não preciso nem pagar o frete, eu já pego na casa da minha mãe, tá vendo? Já contribuiu aí, Renê? O René Mas Tô Deixa eu olhando só aqui, falar tô que é olhando, legal. olhando ao mesmo Compra tempo. aí, ô, sem vergonha. Ele tem como saber, tá? Porque no final do livro vem o nominho Não, lá. e- Então, se não e- tiver René e- Medina no final de- do ano. Ele deu um migué. Você falou dos filhos, mas é um negócio muito legal, que nem as minhas filhas, é sempre uma dificuldade fazer elas falar português, sabe? Eu tenho que estar sempre empurrando, e esse é o tipo de coisa que é bem Exato, legal, né, exatamente. para as crianças, porque quando Sim. pega assim, anima, né, e aí elas Exato. leem, mas Sim. tem que empurrar, né, então Ô, Felipe, pegar em português com certeza. e você já parte o projeto antes ou você tem que esperar acabar ali o crowdfunding, cara? Tipo, Ou chega num Não, eu determinado começo momento que antes, você fala, eu vai. começo antes pagando do meu bolso mesmo. Né? Tá. É porque você falou do final do ano, né? Que tá a dezembro, promessa da né? entrega, vamos dizer assim. E aí todo o projeto, puta, escrever, chamar o pessoal pra fazer. Se você for esperar acabar, não dá tempo. Não, né? eu já porque eu já faço essa Uma contagem logística aí, aí de. Uhum. Porque eu também já passei apuro no sentido de ganhar cabelo branco de que. Porque é isso, cara, um compromisso com, por exemplo, o último que eu fiz, o Ômega, foram 556, eu acho, né, colaboradores, né? Então, cara, é bastante gente, né? Sim, sim. E eu quero honrar, né? Eu quero, de novo, né? Baseado na confiança. Então, é um Sim. voto de confiança que as pessoas dão e eu quero honrar isso, né? Então, e claro que também eu dependo dos artistas, mas assim, no Aurora, por exemplo, que foi o primeiro, muita coisa eu aprendi no Aurora, foi muito desgastante porque a gente estourou o prazo, assim, eu acho que foram 4 meses, se eu não me engano, de prazo, entendeu? Que estourou, que eu tinha que ficar explicando para as pessoas, falei, desculpa, né? Houve um imprevisto e tal, mas vai sair, né? Mas então eu já prefiro começar com antecedência, né? Eu já conto o número de páginas, né? Claro, se o artista não pisa na bola, né? Já aconteceu tudo bem, tem casos que assim, o artista, o pai faleceu, ele me pediu tipo 2 semanas, tudo bem, entendeu? A gente, claro, né? Você tem que tentar conciliar a situação. Mas assim, então eu penso sempre para ter uma gordurinha, porque caso, né, falte no final. Tem um amortecedor ali. Um amortecedor, exato. Então, eu já calculei, olha, né, tantas semanas né, então eu faço esse cálculo, mais ou menos 20 páginas por mês, eu faço a conta, né, o Lambo vai ter 112 páginas, mais 108 de arte, né, então já contei ali quantos meses e tal, e eu comecei a produzir antes, né, porque antes da produção em si, você tem que fazer o conceito dos personagens, entendeu? Você já tem que ter um tempinho com os artistas para chegar na parte, vamos dizer, visual, né? O conceito visual. Pelo menos é a forma que eu faço, né? Eu meio que desenvolvi uma metodologia própria aí. Não sei como, né, outras pessoas trabalham, mas eu trabalho dessa forma, né? Sensacional. Bom, o papo é extremamente interessante, né? A gente acompanha também as outras entrevistas e a conversa que o Jobel também já tinha brifado a gente aqui. Eu me interessei muito em tentar conversar com você até em outra oportunidade, porque aqui não vai caber, senão a gente vai ficar aqui até domingo à noite conversando. Que é a questão que você aprofunda bastante, né? De sociedades secretas e nova ordem mundial e tudo mais, que é uma coisa que a gente se interessa bastante, né? Mistérios vários. O Jobel, que é o nosso tudólogo aqui, sempre fala sobre isso. Tá no grau 128 da maçonaria aqui no Brasil. Então, um cara aqui, né? Já tá muito avançado puta, isso com certeza a gente vai, né, te encher aí pra você voltar um dia aqui pra falar com a gente sobre essas coisas. Mas eu acho legal, só pra quem tá assistindo de repente não conhece, o Felipe tem um canal onde ele trata esses assuntos. Eu não sei se ele tá produzindo com a mesma cadência de antes. Eu senti que você deu uma parada, talvez porque tá tocando outros projetos, né? Mas eu sempre ficava, às vezes, preparando coisa, fazendo aula e ouvindo lá o canal Felipe, né, falando sobre essas teorias, nova ordem mundial, não, e etc. Vamos trazer. Dá só um briefing aí para quem tá vendo a gente e não conhece seu canal, Felipe. Então, o canal eu comecei em 2018, né? Porque conversando com amigos, assim, tipo, pizza de domingo,
falando desses temas, uma amiga em específica falou, pô, cara, você tem que falar isso para as pessoas. Eu falei, como, né? Eu tenho uma carreira, né? O pessoal vai achar que eu sou louco, né? Chapéu de alumínio. E ela falou, não, cara, você precisa falar disso. Chapéu de alumínio é joia. E porque eu tenho acesso, né? Eu leio inglês, né? Nível universitário, eu tenho acesso a conteúdo que não é lançado no Brasil, né? Não é, por exemplo, eu fui para Nova York agora exatamente para trazer livros que eu tenho uma amiga que mora aí que eu fui comprando na Amazon e mandando, e muitas vezes ela mandava por quem vinha para o Brasil, mas acabou que, cara, eu tive que ir porque eu trouxe uma mala de livro, basicamente, né? Que ninguém ia trazer pesado pra caramba. Enfim, claro que eu leio porque eu gosto, né? Para mim, mas assim, eu basicamente tem mais de 20 anos que eu me interesso por isso, enfim. Então, a trilogia do Aurora acabou virando, né? Claro, tem personagens incríveis, um super arco ali, né? Mas eu coloquei muita coisa real ali, né? na estrutura do Aurora, né? De todo o Aurora, o Caos de Ômega. Então, eu já trago temas como cibernética, que as pessoas aqui no Brasil, a maioria não sabe o que é isso, transhumanismo, né? Eugenia, tecnocracia, né? Tecnocracia, controle populacional, tudo isso eu já trouxe de uma forma dentro da história, de uma forma, vamos dizer, mastigada, né? Mas falo de Jason Scientist, falo, né, de CERN, falo de uma série de coisas que já introduz, assim, de forma, né, de novo, palatável, de fácil acesso. Então eu basicamente fiz um resumão aí de anos e anos, né, de pesquisa e, claro, né, de uma forma narrativa, de uma forma que engaja as pessoas, né, que não é uma palestra, uma coisa expositiva, não, tá dentro da história, com ação, com, né, as histórias acontecendo, e é mais fácil de assimilar. Mas eu falo para muita gente, você quer entender sobre isso, é um crash course, como diz em inglês, é um curso, né, rápido de você já pelo menos já entender do que olha. Eu acho que a gente tem que convidar o Felipe outro dia só pra a gente não falar de quadrinho, vamos falar só sobre... Não, mas já... porque a gente tem até pra você conhecer aqui, a gente tem os programas que a gente entrevista, né, alguém, como tá sendo hoje. Tem uns que a gente faz uns especiais para falar de assuntos aleatórios, né? E a gente tem uma gama que são os mistérios Várzea, que a gente chama, que é para falar desses assuntos que ficam andando ali entre o que é misterioso, o que é real, o que é... fica aquela dúvida ali para saber teoria da conspiração e tudo mais. Então, assim, a gente gosta de explorar muito isso daí. Então, eu só vou falar para vocês, pessoal, que aqui no Caos, eu escrevi em 2016, eu previ a pandemia, previ o passaporte, né, de vacinação e previ o grande reset, tá? Opa! Olha. Então... O submarino não, né? O submarino. Não, você não esteve em Wuhan, não, em 2019, né? Só pra gente ter uma... Você não estava por ali, não. Não, mas tô falando sério. Tem gente que lê, que fala, depois fala, não acredita que isso aqui tá escrito, entendeu? Porque... Mas, de novo, por quê? Porque eu sou profeta? Não, é porque, de novo, eu leio essas coisas há muito tempo. Esses caras vão dando pistas com o tempo, né, cara? E quem acompanha já vai sacando, né? Deles. Só que ninguém... Isso eles escrevem para eles. E muitas coisas literalmente para registro deles, entendeu? E meio que interno. Então... por exemplo, eu tô agora... O que eu tenho feito muito no canal agora é pegar esses livros, né, que estão em inglês e ler. Obviamente eu já li, eu já separei as partes. Sim. Por exemplo, esse aqui isso aqui é tão difícil que não tem nem para vender o livro em si, que chama Changing the Images of Man, que é uma pesquisa encomendada pelo Instituto de Pesquisa de Stanford, tá, de 1982, que os caras falam como a gente vai mudar a imagem do homem de si mesmo, como que a gente vai fazer uma engenharia social ao ponto do homem mudar a imagem que ele tem de si mesmo. Então, cara, você lê isso aqui, você não acredita. Você fala, tudo que a gente está vivendo hoje, por exemplo, de ideologia de gênero, de inteligência artificial, e eu já li livros mais antigos. Próprio George Orwell, né, cara? Que a gente já eu já li os livros do H.G. Wells, que era um socialista fabiano, que o pessoal acha que é autor de ficção científica. Tem um livro dele, literalmente chama A Nova Ordem Mundial. Tem outro livro dele chamado Conspiração Aberta.
tá? Eles nunca esconderam. O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que era socialista fabiano também, né? Enfim, então, quando você conhece o que esses caras pensam, você sabe o que eles querem implementar, né? Então com tudo isso a teoria... Dá um outro programa, hein, praticamente. Vai ter. Vamos agendar esse novo programa aí. Quem sabe até não seja real o poder do Felipe Fogosi, do olho do Aleph, velho. Quem sabe não é real. Exatamente. Os raios, né, cara? Exatamente. Então, a gente pode estar... Já deixa, fica, né? Será que isso não é uma ponte? Ele já estava dando sinais lá atrás de que... Exato. É só quando eu como repolho. Felipe, tem uma pergunta de uma fã aqui, Daniele Salvo, mandou aqui fã pra é gente. O que mais tem aqui depois. Tem abraço pra mãe, pra irmã, exatamente, amiga, todo mundo. Capricho pra assinar, tem tudo aqui. Capricho, capa da Capricho. Tem tudo aqui. Tá certo. Ó, os animes estão dominando o mercado, na entrada das livrarias, né? Só tem os animes. Os pré-adolescentes e adolescentes estão lendo muito por causa dos animes, né? Muito mais. Você já pensou em... Mangás, né? É. Você já pensou em fazer algo parecido, né, para atingir esse público? Eu já pensei em fazer no estilo do mangá, né? Porque o mangá ele tem um estilo gráfico próprio, né? Uhum. Então, na verdade, quando eu fui fazer o Knock Me Out, eu cheguei a procurar artistas que faziam mangá, né? Acabou que eu não consegui e eu fechei com um artista que eu gosto demais dele, o Henrique Pereira. O cara, você vê a arte que o cara faz, é brilhante. Então ficou uma arte mais tradicional no sentido mais ocidental, assim, né? Uhum. Mas tem um pouco de mangá. Mas assim, esse aqui, pela temática, né, que tem a questão de arte marcial e tal, era um que eu queria, por exemplo, ter feito mangá. Legal. Se desse uma esbugalhada no olho aí, já chegava bem próximo, né? Não, mas é que mas o mangá ele tem uma série de códigos visuais sim. próprios, né? Eu gosto também, Lobo Solitário, que é um mangá. Agora tem muitos mangás que misturam estilos, né? Tem o estilo mais realista do mangá, e em algum momento, por exemplo, quando é uma cena de comédia, eles vão para aquele estilo mais cartoon, mais cartoonizado. Caricaturizado. Mais caricatura, assim, né? Já perde os traços realistas, já fica aquele olhando. Isso é uma técnica que eles usam bastante assim no mangá também. Muito bom, está feito o convite então para um próximo programa. Não, isso com certeza a gente vai ter que puxar aqui isso no aí, estúdio, né? Ia ser bem legal, né? Fora que a gente tem muitas curiosidades, assim, porque assim, o cara é praticamente o Bruce Dickinson brasileiro, que o cara faz tudo, ele tá em todas as frentes, né? Eu ia até falar sobre como foi a experiência aí. Eu só não sou piloto de avião, né? Ainda, né? Calma que chegaremos lá. E eu ia perguntar, né, de fato curioso aí, que muita gente não sabe, mas a gente foi pesquisar aqui. Eu lembro na época, mas também meio que caiu de memória, a gente voltou agora. Você foi candidato a deputado agora nas eleições de 2022, né? Foi. E qual foi a sua experiência aí? A gente já falou com muito político aqui, né? Cara, então, foi educacional. Foi educacional, assim. Na verdade, nunca tive desejo nenhum eu sempre me posicionei como cidadão e como artista, né? Mas nunca tinha pensado em participar de nada como político, né? Mas entraram em contato comigo pedindo para que eu ajudasse na questão da cultura, né? Porque, enfim, eu tenho aí mais de 30 anos de carreira em vários segmentos diferentes, né, da cultura, então me pediram para ajudar, principalmente o pessoal, né, desse lado conservador, porque parece que a cultura, como se a cultura fosse só a esquerda, né? Que dominou, né? Então, eu aceitei nesse sentido, entendeu? Eu falei, eu talvez vá conseguir colaborar, né? Eu já estou com quase 50 anos, falei, acho que eu vou na minha cabeça é uma coisa de uma doação cívica, né? Sim. Você vai contribuir, né, com a sua experiência. Em outros países é isso, né? O cara vai servir, basicamente, como você serve o exército, você vai servir
a tua comunidade ali. Então, essa é a era ideia, a minha inclusive, né, da política. Aqui que deturpa as coisas. Era pra ser isso puramente, né? Mas, cara, durante o processo eu vi que realmente o buraco é muito embaixo, cara. E eu hoje, pra ser sincero, né, eu acabei sendo suplente, né? Tive uma série de coisas assim, tô até hoje no shadow ban, por exemplo, do Instagram, tô processando eles, porque né, me prejudica muito, cara. Enfim, né, você vê como a máquina funciona, mas, assim, eu, de certa forma, agradeço a Deus de não ter entrado. Mas você tá no Shadowban mesmo depois que o Elon Musk adquiriu a... Não, do Twitter, desculpa. Instagram. Fiz confusão. Instagram. Pensei que era do Twitter, desculpa. Não, no Instagram. Mas é isso, cara. Realmente é muito... bom, a gente tá vendo as coisas. A gente tá vendo. Não precisa falar que daqui a pouco o Xandão aparece e corta. Cai o link. Cara, a gente já estamos vivendo num estado de exceção. Né? Já. A verdade é essa. Já estamos. Já acabou. Democracia já infelizmente. É verdade. Pode ser que volte, mas a gente não existe mais democracia. Não existe mais lei, jurisprudência, não existe mais nada disso no Brasil. Eu encontrei com o Felipe na Paulista, em frente à Jovem Pan, quando a gente fez uma manifestação lá contra a censura. O Felipe Fogosi estava lá e tá feio o negócio, né, cara? Tá muito feio, tá cada vez pior, então a gente tem que lutar. Bom, quando você tem agora um ministro do STF que é advogado do presidente... Existe isso aí. Tá doido. Acabou. Não, você tem ministros do Supremo, como disse o Aldo Ribeiro no vídeo que está circulando aí. Cada um é uma constituição ambulante, cada um dá a interpretação que quer. E o pior, cada um tem poderes praticamente plenipotenciários. Porque o ministro do Supremo pode mandar prender o presidente da República. Ele não tem essa atribuição legal, mas ele pode, na prática, ele pode. Agora pode. É o que aconteceu na Venezuela, né? Cara? Esse golpe do judiciário. E acabou o legislativo. Acabou o legislativo. Eles estão lá para forma, porque exatamente. Pode voltar a lei, os caras acabam com qualquer lei. Qualquer coisa que não interessa, fala, não, vou recorrer no Supremo, o Supremo derruba sem ter a prerrogativa. Bom, é triste, mas não vamos entrar nesse assunto, que senão nem... talvez nem isso é papo para outro programa. Nem suba no YouTube o programa. É verdade. Mas vamos lá, fala de novo qual é o link do cartaz, importante, se você está assistindo a gente. Zé, qual que é o link do cartaz aí para comprar? Tá aqui. O Lambo. catarse.me, né? catarse.me/Lambo HQ. Lambo tá? HQ. A gente vai deixar o link clicável aí, né? Tanto no texto quanto aí embaixo no Eu recomendo, se você gosta de quadrinho e ainda não conhece o Aurora, comece pelo Aurora. Foi fantástico, comprei. Depois fui comprando os outros da trilogia, o Ômega, o Caos. O Felipe tem outros aí, como ele falou, tem 7 obras aí publicadas. Se você gosta de quadrinho, é também um estímulo para os jovens lerem. A gente sabe que o Brasil tem um problema sério aí com a falta de leitura, a falta de interesse por ler, de adquirir conhecimento. Então, se você tem filhos em idade escolar, um ótimo jeito de estimular que eles comecem a ler é através dos quadrinhos. Os quadrinhos é a porta depois que levam para a leitura de livros e leva para depois para leituras ao longo da vida. A pessoa tem que adquirir o hábito de ler de alguma forma. Eu acho que uma das formas mais importantes e mais fáceis é através dos quadrinhos. Né? Os quadrinhos são importantes saiam também das telas, né? Saiam das telas um pouco. As telas são legais. Né, mas para as crianças... Bem lembrado, Bertinho. Sai um pouco da tela, deixa ali sentir o papel, o cheiro da obra, isso é importante. Para de jogar videogame. Que estraga a televisão, inclusive. Vai queimar sua tela. A fonte está queimando, então não pode ficar. Cara, essa é a melhor. Para de jogar videogame que vai queimar a televisão. O maior migué dos pais são esses daí. Meu pai e a minha ficou mesmo. O Spider-Man era só um prédio, né? Ficou desenhado. Era verdade mesmo. Nessa época era meio complicado. Né? Se a gente soubesse, né, que precisava desse financiamento todo, a gente teria votado em massa na Fazenda para você ter ganhado os 2 milhões ali, tá? Mas aí daria para ter financiado muito antes aí o projeto Aurora, Caos e Ômega.
Agora fica o nosso arrependimento aqui de não ter. Não ter feito uma. Eu não votei em ninguém, eu ficava lá só pra assistir a Viviane Araújo. Tá finalizando aí, mas pra ver mais uma informação. O Hélio que indicou, o Hélio já veio aqui em 2 oportunidades. Abração, Hélio. Não é, o Hélio. Por ter passado o contato ele, Felipe. Ele falou que vocês estão trabalhando em algo junto. Já dá para adiantar alguma coisa, Felipe, nesse sentido? Ou ainda tá muito embrionário? A gente pode fazer igual o Luxemburgo, não é da sua conta. Não, o Hélio, cara, a gente se conheceu, né? Ele entrou em contato comigo, eu não lembro se foi pelo LinkedIn, né? Dizendo que, enfim, que ele era um roteirista, que ele era diretor e que ele tinha um projeto que, se eu, né, tinha interesse em trabalhar, e a gente desenvolveu um projeto, e a gente desenvolveu um projeto junto, chamado A Reunião Longa. A gente estava já captando recurso, daí entrou a pandemia e meio que deu uma parada, assim, mas eu tomara que role aí, que é um projeto que a gente estava bem engajado, assim, né? Uma história ficou bem legal. E é isso, né? O Hélio é muito gente boa mesmo. Tomara que uma hora a gente consiga realizar esse longa aí. Cada projeto novo do Hélio, a gente tá chamando ele aqui, né? Então esperamos que o próximo aí já seja ou contigo, ou qualquer outro que a gente tiver aqui para apresentar, mas o link aí foi ótimo, né? Sensacional. Dele trazer. Então é isso, pessoal. Alguma consideração a mais? Alguma pergunta a mais que o pessoal queira fazer? Algo mais que o Felipe queira apresentar? Felipe. Muito bom, viu? Muito bom papo. Tem alguma coisa aí, Felipe, que você quer deixar aí, aí, além dos links e tal? Eu acho que, de novo, eu reforço, assista o canal do Felipe no YouTube, vai lá, se inscreve, deixa mas o joinha. Qual que é o canal? Tem pessoal. Cara, é só digitar Felipe Fogosi no YouTube que aparece lá. Mas não é nenhum específico do assunto? Eu acho que ele só tem um. Ele só tem um canal lá, né? É só o meu nome lá. É só o nome dele. E esse cenário que vocês estão vendo aqui é o mesmo que eu faço. É um cenário, exatamente. Legal. Tinha um cenário que você tinha uma bandeira americana, não tinha? Tinha, mas eu mandaram agora... tirar. Não, eu tenho, é um outro cômodo aqui da minha casa, mas aqui acabou ficando mais fácil, assim, de fazer aqui, assim. E é isso, né? Então, né, agradeço o pessoal que quiser me seguir, as redes sociais, tem o Instagram, né, tem o canal do YouTube. E reforçar realmente olha, né, pessoal, não é porque eu falo infantil, não é bobinho, não, a história é muito legal, vai se divertir, vai rir, os personagens são muito legais e é uma história, eu não quero dar spoiler, mas vale a pena demais. Seguro para as crianças, vai dar para ler junto com os filhos. Isso é importante saber, viu? Cara, só a motivação inicial, né? Quando eu vi lá que estava relacionado com a morte da sua mãe e tal, a questão dessa convivência com o cachorro, a ideia ali já foi, né? Já deu uma cativada. Pô, deve ser um puta negócio que tem uma profundidade, né? Não vai só ficar o cachorrinho, o amigo dele pra criança ver. Vai ter alguma coisa que, puta, vai impactar a gente que é adulto, meio deprê, não. Isso é só o ponto de partida, mas uma das coisas também principais da história é quem tem cachorro, gosta de cachorro, eu procurei gastar bastante tempo na história para mostrar como... Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o cara, chega um horário da tarde, ele levanta e pode tiver onde ele tá, ele vem, ele fica me encarando. Cara, eu olho pro relógio, 5 da tarde, batata. Cara, é batata. Eu falo assim, cara, como que esse cachorro sabe a hora, cara? A hora, entendeu? Esse tipo de coisa, assim. Vou dar um outro que eu nunca contei pra ninguém, né? Tá na história, mas o cachorro também, ele sei lá, né? Lê as pessoas, o feromônio, sei lá, a aura, sei lá o quê. Uma vez, né, eu trouxe uma namoradinha que eu estava meio conhecendo para casa e ele foi a única vez que ele fez isso, cara. Ele não faz isso. Eu tava, né, acabei que tava dando uns beijinhos, né, nela e tal, e ele fez um cocô no sofá, cara.
Ciúme do Já cachorro. deixar tipo, a mensagem, né? Ele acabou com o clima na hora, cara. Tipo, Entendeu? para com Então, isso, meu. É isso. E por isso que eu falo, na história, ele meio que ajuda o dono a selecionar Sai de a furada. mulher. Entendeu? Sai de furada. Sério. Então, esse tipo da coisa que eu falei, cara, eu tenho que colocar isso na história porque é muito engraçado, cara. Entendeu? Legal. Aqui no grupo a gente tem um histórico de pessoas que choram com história de cachorro, né? Tipo o cãozinho Skip, que já fez muita gente chorar aqui. Vai chorar. Quem lembra de Benji, quem viu Marley e eu, cara, e não tem nada a ver com eles. Mas Cãozinho é Skip muito aqui ruim, mas é uma causa história problemas que, na turma. cara, modéstia à parte, tá muito bonita, assim. Tá muito Sensacional. Ô, parabéns, Show Felipe, de bola. pelo trabalho novo aí, cara. Novo não, né? Já vem de um tempo, mas muito, a muito última bom. obra, né? E obrigado aí pela participação. Foi sensacional. E cara. estamos aguardando Vamos marcar Para de novo para falar de outros teorias assuntos da conspiração que Mistérios A gente pode Várzea. fazer, que o Felipe agendar falou, com vai ele, ser muito ver a bom. disponibilidade, lógico, Felipe. A gente pode fazer um Mistérios Várzea, só teorias da conspiração. E quando recebermos nosso exemplar aqui do Lambo, obviamente Também vamos autografado. Ah, vamos sim. mostrar. Quando a gente receber, vamos Sensacional. mostrar. Mas vamos ver qual a disponibilidade do Felipe. Cobrem Tá tocando um monte de nosso coisa nominho agora. ali no final da Boa. contracapa lá. Com certeza. Tem que ter. Senão Pode ter já certeza que vai sabemos falar. quem vai dar migué. Então, É. O René vai dar Miguel, tenho certeza disso. se não tiver um René Medina ali, esquece. Eu já tô aqui, ó, só tô esperando acabar pra pôr o meu cartão aqui, porque o cartão brasileiro tá lá no... Sei. Sempre que vai Isso é sair. legal, você fala. Não, bom também lembrar, pessoal, ó, dá pra dividir em até 6 vezes no cartão. Tá? Ó, Só tá pra- Aí, ó. Aí, Humbertão. desculpa. Não tem desculpa, hein, Humberto? Aí, Humbertão, não tem desculpa. Eu O Humberto, já- eu não sei como é que o eu Humberto já não chavecou colaborei pra antes colocar o da- nome dele de antes da graça. reunião aqui. Tá vendo? O Humbertinho tá perdendo a mão. Eu já participei antes da Mas se eu colocar seu livro no sistema educacional brasileiro, como é que eu ganho o meu nome aí? Beleza. Ai, ai. Valeu, hein, Felipe. Valeu, Obrigadão, hein, Ô, cara. que Felipe, agradeço. muito obrigado. Felipe, viu, cara? muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter dividido sua história aí com a gente. É, né? se A quiser gente deixar algum agradece recado muito. aí, quiser falar alguma coisa. Pessoal, vamos firme aí, né? Fé em Deus e vamos tocar o nosso barco aqui. Exatamente. Maravilha. Sensacional. Cadê? O Zé não sabe colocar. Eu vou a subir. vinheta. Não, estamos aqui. Felipe, quando vier pra Nova Abre, York, abre. dá um toque aí, a Tá gente fechado. Pô, passeia de barco aí. Aí, garoto. ó, um convite desse aí, pô. Eu ia. Ó, dá pra você pessoal ficar na andando- casa do René de andando graça, hein? Aquele metrô fedido lá, agora Não, a passeia de gente tá barco. passeando o Hudson aqui. Aí é patrão, né? Aí Ô, Felipe, dá pra ficar na casa do René de graça, Tem hein? a casa do René de graça, dá uma velejada, É, só- dá uma corridinha Pega no o pé, parque. tá? E ele não A convidou gente vai ninguém de daqui. helicóptero pra Manhattan, o negócio é chique, cara. Sensacional. $70. É isso aí, pessoal. Brigadão aí pra você que nos acompanhou até agora. Um abraço a todos e Tchau! Valeu, gente! vou lá pegar minha capricho lá assim. Tem a capricho aí? Opa! É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Ô, Valeu, hein, cara. Valeu, Um viu, abraço. cara? Brigadão, bicho. Até a próxima aí. Segura um cara, pouquinho aí, valeu, segura um tchau, pouquinho. tchau. Um abraço.